Fala, investidores, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. E hoje estamos com um convidado para lá de especial, numa quarta-feira bem chuvosa. Vou aqui ler aqui as credenciais desse convidado para vocês. Marcelo Claudino, um profissional com mais de 20 anos de mercado, de experiência no mercado financeiro, engenheiro, né, formado aí pela UFMG, Minas Gerais, né, e com mestrado também em gestão esportiva pela Universidade de Miami. Ele é fundador e CEO da Top Multifamily Officer, uma empresa especializada na gestão de patrimônio de atletas. Então, vai ser top aqui o podcast hoje nosso. Marcelão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Brigadão pela sua Eu que participação, cara. agradeço. Honrado mesmo. Brigadão, viu, cara? Muito obrigado e vamos falar bastante aí de mercado, de finanças, de alguns bastidores também, né? Vambora. Cara, vamos abrir a caixa preta aqui agora. Eu quero que você me conte a sua história, na sua trajetória, que eu tenho certeza aí que alguma coisa vai motivar nossa audiência aí a querer prosperar, a querer seguir firme e forte para conseguir aí avançar e ter sucesso na vida, tá? Vamos lá. Combinado. Bom, eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Eu costumo brincar com meus clientes que eu fiz todos e não dei certo em nenhum, E né? tamo Eu junto. era mediano em todos, né? Não conseguia passar disso, né? Mas apaixonado pelo esporte e eu peguei muito aquela época, né? Onde o esporte começou a ganhar corpo no Brasil com o Luciano do Vale. Então, para mim é um meu maior Narrador, ídolo, né? assim, um cara que fez pelo esporte mais do que muitas federações e Mas foi confederações aí top. em todos esses anos, né? E então tinha essa paixão desde novo, aquela coisa de querer estar perto dos atletas, mas sem nenhum tipo de sonho Uhum. ou de querer estar perto, assim, ou de querer me especializar nisso. O máximo que eu cheguei foi a sonhar ser jornalista para ficar na lateral do campo vendo o jogo, né? E transmitindo os jogos. Mas me formei em engenharia, que era um desejo meu. E em 2004, no ano de 2000, né? Eu acabei indo trabalhar no mercado financeiro. Era um momento muito difícil da economia brasileira. Não tinha obras, não tinha Uhum. investimento. Muitos colegas que formaram comigo não tinham oportunidades de emprego. Vários abandonaram a engenharia. E foi uma época que os bancos e as indústrias começaram a contratar engenheiros porque a gente estava naquele movimento da qualidade total, daquela melhoria, Uhum. e em função da facilidade com os números aí, essas indústrias foram absorvendo bastante engenheiros. E eu fui trabalhar no segmento de seguros e acabei me encontrando nele, fiquei quase 13 anos trabalhando. E um dos clientes que eu visitei em 2004 era um atleta profissional. Opa. E quando eu cheguei na casa dele, eu encontrei uma realidade que me chocou bastante. Ele era um atleta que já estava indo da base para o profissional, né? E quando eu cheguei para visitá-lo, ele tinha um Golf Zero na garagem, a esposa estava grávida, ele tinha um filho, a luz estava atrasada, o aluguel atrasado, Rapaz. e o telefone, que na época a gente tinha linha fixa, estava cortado. Eu falei, não é possível, né? Ele era jogador de time grande? De time grande, né? E aquilo me assustou muito, porque a gente sempre vê os atletas como pessoas milionárias, bem-sucedidas e que dinheiro não é problema, né? Hoje a gente sabe que não é assim porque tem muita difusão de informação, mas há 20, quase 25 anos atrás, não era assim. E não tinha muito acesso, né, também a informações, não tinha É muito, pouco demais, pouca né? divulgação, É. não se compara, Tinha essa né? mídia que tem hoje, né? Não tinha, né? E também uma questão muito pessoal, né? E aí eu fui ajudando esse atleta a organizar as coisas dele durante um ano. E nessa época eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero ficar perto dos atletas, quero mostrar passar um pouco do meu conhecimento para eles, para que esse tipo de situação não aconteça, porque os atletas que conseguem se profissionalizar, jogar em times maiores, eles estão no topo da pirâmide da nossa população, né? Então, assim, é inconcebível que se destrua ou não se construa um patrimônio ao longo da carreira, porque existe uma oportunidade ali de ganhar muito mais do que donos de empresas, diretores, enfim, médicos, né? Então aquilo me perturbou bastante. Eu não podia me dedicar a essa atividade naquele momento, mas em 2008 houve um encontro que mudou tudo,
né? Eu trabalhava muito com médicos, advogados, e num voo de São Paulo para BH, senta do meu lado a Valeuska, a jogadora de vôlei. A Valesca? Valeuska. Valeuska é o nome de batismo, mas todo mundo fala Valesca, né? Aham. E a gente veio conversando, e durante a conversa eu lembrei da minha coleção de camisas, né? E pensei assim, poxa, vai ser tão difícil ter uma camisa da seleção de vôlei, né? Eu vou pedir uma camisa para ela. E depois ela perguntou o que eu fazia, mas naquele encontro ali não houve a minha visão comercial de tentar... Trazer ela, alguma coisa assim, né? não, Trocar cartão de eu estava preocupado com visita. a camisa, né? E aí a gente trocou telefones e 15 dias depois ela me ligou e ela perguntou se eu poderia vir a São Paulo conversar com ela. E quando eu cheguei aqui também foi um outro choque, é um caso que é público. Ela jogava na Espanha, ela já era campeã espanhola, campeã italiana, campeã da Champions. Já tinha uma medalha de bronze Caramba. em Sydney, né, na Olimpíada de Sydney. E uma central muito bem paga. E ela tomou um calote do time que ela jogava na Espanha, Hum. de um valor considerável. Era um time grande já de vôlei? Era um time que era campeão espanhol, né? Nesse time jogava Fofão, jogava Jaqueline, Caramba. né? E elas também passaram pelo mesmo problema na época. E ali eu percebi que era mais uma pessoa que eu poderia ajudar, né? Porque faltavam 2 meses para a Olimpíada de Pequim. E ela estava muito desmotivada. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei assim, poxa, se uma mulher que vai representar o Brasil daqui 2 meses, a gente não pode deixar ela desamparada assim, né? Temos que E tá com a ajudar. cabeça ruim também, A né? cabeça. Preocupada com dinheiro, com financeiro. Isso incomoda muito, né, cara? Tinha assumido compromissos aqui, não que ela tenha feito nada errado, tinha assumido compromissos aqui no mercado imobiliário e eu entrei fazendo o que a gente faz até hoje, Uhum. né? Que é tirar dos ombros dos atletas todo esse peso e essa responsabilidade de administrar determinados assuntos nos quais não existe o conhecimento, não existe a vocação e não existe nem a vontade de poder lidar, né? E foi uma história muito bonita, porque logo depois ela já foi eleita a melhor bloqueadora do Grand Prix, antes da Olimpíada, que o Brasil foi campeão. O Brasil foi campeão olímpico, né? Isso foi em 8. 2008. Foi o primeiro esporte coletivo feminino do Brasil a ganhar uma medalha de ouro em Olimpíadas, né? E aí uma trajetória de amizade muito grande, porque... Então tá aqui o responsável pelo Brasil ganhar as Olimpíadas aqui. Enfim, e ali a gente viu que realmente existia um mercado para ser trabalhado, né? A gente foi um dos pioneiros. E quando a gente começou a trabalhar com os atletas do voleibol, a gente começou a perceber problemas contábeis, problemas relacionados a impostos, más decisões de investimento. E aí a gente começou a se dedicar bastante. Andei esse Brasil inteiro aí para conhecer atletas, né? E tem até uma história interessante, né? Se puder fazer um parênteses aqui. Opa, fica à vontade. Você falou de empreender, de buscar, de prosperar. Fica à vontade, vambora. Ontem fez 10 anos que eu e meu sócio pegamos um voo aqui no Brasil e a gente foi até Barbados. Barbados? Quem que iria, a não ser por turismo, né? Porque é muito bonito. Existia uma convenção de esportes ligadas à FIFA, né? Ligada à FIFA. E o Flávio Augusto estaria Da WhatsApp? Nesse evento. E ele tinha acabado de comprar o Orlando. E a gente colocou na cabeça que a gente ia ser a primeira empresa do Brasil a ter clientes da MLS. E a forma mais direta seria conhecer o cara, né? Tomamos a decisão, viajamos 36 horas, passamos por Panamá, Trinidad, Tobago, pegamos aquele aviãozinho igual da Ilha da Fantasia. Nossa senhora! Aquele bimotor, né? Bimotor. Para descer em Barbados. E chegando lá, o Flávio Augusto não apareceu. Putz! É claro que olhando para trás, você fala, poxa, é uma decisão muito arriscada. Difícil, difícil. Toma, né? Como é que o cara faz uma coisa dessa? Mas a vontade de dar certo, totalmente, a energia que você quer colocar no seu sonho, né? Ela era mais forte que a gente. Então a gente fez algumas loucuras, né? Como eu falei, viajei o Brasil inteiro para que eu pudesse falar do meu trabalho. E voltando, começamos a exercer esse trabalho principalmente com os atletas do vôlei, da seleção de voleibol, né?
aquele timaço da época, né? Entre 2006, 2010, 11, tricampeão mundial, campeão da Liga várias vezes, bicampeão olímpico, né, na época. Mas o sonho era também entrar no futebol, né? E aí, mais uma vez, o acaso, né? Por isso que a gente tem que acreditar nas oportunidades, né? A gente tem que circular. Eu fui dar uma entrevista na Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, para falar desse assunto, de atletas, educação financeira. E quem estava acabando de chegar em Belo Horizonte e foi entrevistado no mesmo dia foi o Tinga, atleta do Inter. O volante lá que foi expulso com o Fábio Costa lá. Com o Márcio Rezende Freitas, né? O árbitro. O árbitro. E eu conheci nesse programa e falei, Tinga, né, eu tenho uma proposta para o futebol, de um trabalho. Eu sei que você é um cara acima da média e eu queria que você avaliasse. Você não precisa ser meu cliente, mas eu quero que você avalie o nosso trabalho para eu saber se eu estou no caminho certo. Aí ele foi despretensioso, me passou o telefone dele. Só que aí, em seguida, eu fui a Londres assistir a Olimpíada lá na Inglaterra. E quando eu voltei, ele tinha mudado de telefone. Aí, aquela dificuldade, na época, você não tinha Instagram. Não tinha essa possibilidade. Foi em 2012 isso, né? Foi 2012. E aí eu só encontrei de novo com o Tinga, ele passou por mim no shopping. Coincidência, cara. São coisas que não tem como explicar. Aí em 2013 eu encontro com ele no shopping. Tinga. Aonde? Aqui em São Paulo? Lá em BH mesmo. No Cruzeiro ainda. Né? É verdade. E aí, vamos marcar aquele encontro e tal. E foi muito legal. Porque ele gostou, falou, olha, eu nunca vi nada parecido. Eu tenho só uma coisa para falar. Aí ele falou assim, nunca abandone o atleta. Porque o atleta ele tem momentos bons, tem momentos ruins. Quando está tudo bem, os amigos aparecem, né? Enfim. Mas quando está numa fase difícil, ninguém lembra. Né? E ele tem razão. E aí, no dia seguinte, a gente tinha o nosso primeiro cliente. Né? Caramba, que legal. Ele nos indicou o Léo, jogador do Cruzeiro, né? Sei. Foi capitão dos times. É o zagueiro, né? Zagueiro, né? E foi muito bom ter o Léo também. A gente fala que foi muito sortudo em ter a Valesca e o Léo como primeiro clientes, né? Foram clientes importantes, nos ajudaram muito. E desde então a gente começou a trabalhar no futebol também. E só um adendo assim. Quando você fecha com o cliente, Valesca, com o Léo, o que é a primeira coisa que vocês avaliam na vida do seu cliente, do atleta? É o quê? É a educação financeira que ele tem? É o patrimônio dele? O que vocês avaliam primeiro assim na vida do atleta? Quase como uma consulta de um psicólogo, né? Você precisa entender como é aquela pessoa, que história que ela traz de vida, qual a bagagem que ela traz de vida, porque o esporte, ele é um transformador social, né? Os atletas geralmente não vêm de uma família totalmente estruturada, de excelente renda. E é cultural isso, né? Porque os talentos surgem muito, além do Brasil ser um país com população muito grande, os melhores atletas surgem nas periferias, nas cidades pequenas, né? Onde tem espaço para jogar, enfim, né? E acaba sendo uma alavanca social. E muitas vezes o atleta não está preparado para esse novo momento. Né? Geralmente não estão, porque é uma mudança muito grande. Né? Um atleta da base hoje ganha R$4.000 de ajuda de custo. Dependendo da performance dele, ele já atrai a atenção do mercado. Ele já está ganhando 70 mil no mês seguinte. Então, até pra gente que... É uma diferença absurda, né? Absurda. Até pra gente que estudou... Até pra gente. E pra quem veio de baixo, a pessoa fica... Opa. Poxa, é um aumento, né, muito grande. Sim. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender a história, ver como que ele lida com o dinheiro, e aí a gente vê os comportamentos, porque apesar da gente ter todas as técnicas, ferramentas, né, para utilizar, eu falo que investimentos é totalmente comportamental, né? Não se trata de conseguir a melhor rentabilidade. Eu falo que o importante é você achar a volatilidade que você está disposto a aceitar. Boa. Né? Seja um bom resultado, um resultado mediano. Então isso é muito importante também, né? Identificar qual necessidade que ele tem, onde que está pegando naquele momento, qual projeto que ele tem, enfim, se ele já tem algum patrimônio, se não tem, se ele tem algum problema fiscal, se ele tem algum... A gente faz uma varredura na vida do atleta, com todos os órgãos competentes. Você tem um time hoje bem... Sim, hoje a gente tem uma equipe de quase 16 pessoas, né? Temos uma pequena base em Orlando também, que legal. nos Estados Unidos, né? Legal. E
uma equipe bem grande aí de advogados, contadores e consultores financeiros, que acabou ficando bastante especializada na Mas lá, realidade do lá é atleta. uma extensão de vocês mesmos. Lá em Orlando é uma extensão. É uma extensão, é Tá. um dos sócios, né? Mora Uhum. lá em Orlando, e a gente consegue também ajudar em outras questões, como imigração, aquisição de imóveis lá nos Estados Unidos, enfim, a gente consegue ajudar nas questões internacionais também, investimentos, Uhum. assim como na Europa também. A gente, para prestar um serviço realmente completo, que faça a diferença, hoje você precisa ter essas possibilidades, né? De uma necessidade de investimento em euro ou na Europa, uma necessidade patrimonial nos Estados Unidos. Hoje, até pelo tamanho de patrimônio que alguns atletas têm, ele não, Offshore, né? offshore, ele não consegue ficar. O mercado brasileiro é muito pequeno, né? E, cara, e você vê, cara, e é engraçado isso, a gente costuma comentar com as pessoas também, porque essa questão de educação financeira não é só para as pessoas que ganham pouco, é para as pessoas que ganham muito também Sim, dinheiro, né? sim, Que você pega atleta, esses dias eu entrevistei tanto o Danilo Avelar quanto o Arthur, ex-jogador de sim, futebol, e eles falam, cara, que a maioria dos jogadores são quebrados. E os caras que aposentam, os caras são mais quebrados ainda. é, Aí os caras têm que morar de aluguel, os caras têm que trabalhar depois disso, porque o cara não fez um pé de meia, o cara não conseguiu fazer um bom investimento. sim, E você vê sair nas reportagens, caso haja alguns jogadores que caíram em pirâmide financeira de sim, Bitcoin, que perde bilhões de reais, perde seu pé de meia inteiro por conta de má administração, má educação financeira. Então, o seu mercado hoje é muito grande, cara. É gigantesco. Porque todo atleta hoje precisa de acompanhamento. É igual você comentou. Às vezes o cara não tem tempo de acompanhar e nem dinheiro. E não tem tempo e não tem conhecimento, conhecimento. exato. E aí tem várias questões que vêm em torno disso, né? Primeiro tem essa questão da origem, Uhum. da órbita familiar do atleta, né? Então, assim, a gente já conheceu atletas que sustentavam 22 pessoas. Caramba. Então, assim, haja patrimônio. Eu sei que ele fez aquilo e faz por gratidão, por necessidade, mas muitas vezes o atleta começa a ganhar mais recursos. Alguns membros da família meio que param a vida profissional para acompanhar o atleta. Isso também é um pouco perigoso, porque o atleta tem riscos durante a carreira que a gente, quando vê o atleta jogando no campo, a gente não avalia, porque a gente está olhando o resultado, né? Então, uma lesão pode precipitar o sucesso ou até a interrupção da carreira, e isso destrói o fluxo financeiro dele, que ele precisa em 15 anos, mais ou menos, de juros compostos e aplicações recorrentes para formar um bom patrimônio. Às vezes a performance, né? Um atleta que está no elenco, às vezes, que está ganhando, ele vai ser muito mais valorizado que um atleta que naquele momento está disputando a zona de rebaixamento. Então tem uma questão mercadológica também, né? Então isso interfere nos valores de contratos que ele vai ter durante a vida, né? Então as decisões que o atleta toma reverberam com um impacto muito maior do que talvez na minha vida ou na sua. Porque se você hoje tomar uma má decisão, você vai continuar melhorando como profissional, vai aumentar a sua renda provavelmente, e você tem 40 anos, 50 anos aí para poder corrigir isso. O atleta não. Se ele toma uma má decisão que leve a um problema muito grave, né, todo esse impacto vem no curtíssimo prazo para ele. E muitas vezes, se ele é obrigado a parar ou se ele se aposenta, ele precisa ir para uma nova realidade. E ele não vai ter a mesma renda que E ele aí que tinha é, e antes. aí que é o difícil, né? É, Porque o cara tem que baixar o nível lá, às vezes o cara não tem pé de meia, não tem um investimento. Então como o cara faz? O cara não tem profissão. E aí, como que continua a carreira? É difícil, né? difícil. E aí, por isso que eu falo da questão comportamental. Porque se não tiver uma visão de longo prazo, né, se não tiver uma visão de acumular, pode se perder uma grande oportunidade. Porque é comum e é normal o atleta aumentar o seu padrão de vida. Ele, claro, ele merece, ele lutou para estar ali, ele foi reconhecido pelo trabalho dele, nós agiríamos da mesma forma. Mas tem um limite, né? Se você ultrapassa esse limite, você já vai para a extravagância. E aí você começa a correr outros tipos de risco, né? Teve algum caso que você pegou de algum atleta assim que era difícil reverter a situação? Que você vê o cara todo endividado, o cara nome sujo, o cara devendo Deus e o mundo, vocês conseguiram reverter assim através de uma consultoria de educação financeira, arrumar literalmente assim a casinha, teve algum caso específico assim? São vários tipos de problemas que
a gente às vezes precisa solucionar, né? O atleta endividado, até não sei se eu tenho muitos casos que eu poderia lembrar, mas com pouco patrimônio, ou sem reservas, Cada pensão alimentícia. ou sem apresentar declaração de imposto de renda nos Eita. últimos 5 anos, ou foi jogar fora do país, não tomou as devidas precauções fiscais, saída definitiva. Por que acontece? Um outro fator comportamental do atleta é que ele é muito focado em vantagens e não em benefícios. E vantagens a gente sabe que são efêmeras. Um desconto aqui, uma condição melhor aqui, mas o que realmente conta são os benefícios das suas decisões. E o atleta é muito competitivo, né? Porque ele é exigido no curtíssimo prazo. O atleta bate um pênalti, 1 segundo depois já tem o resultado da ação dele. Ele vai ser criticado, vai ser execrado ou vai ser exaltado. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então eles são programados para o resultado Imediato, né? instantâneo. Né? E isso acaba interferindo no comportamento com as finanças, entendeu? Porque eles enxergam muito o benefício ou a vantagem no curtíssimo prazo. E a gente sabe que em finanças é totalmente o contrário. É o longo prazo que vai te fazer enriquecer, não é? Então, às vezes, a gente vê muito isso, quando o atleta quer comprar um carro ou trocar de carro, às vezes nem precisa. Mas ele se convence de que ele tem uma vantagem ali, porque ele está comprando o carro 50 mil mais barato, né? Nada diferente do que acontece com qualquer um de nós, né? Às vezes a gente consome pelo auto-engano. A gente arruma uma desculpa para consumir, né? Mas o atleta tem que estar bastante atento a isso, né? Mas já tivemos vários casos, sim, de problemas judiciais que precisavam ser resolvidos. Muitas vezes, contratos de aluguel, tanto para o atleta que vai morar, quanto para o atleta que vai alugar para alguém, contratos assim bastante leoninos, né, para eles. Eu costumo dizer que tudo custa 30% mais caro para o atleta. É porque valoriza, né? Porque, pô, em primeiro lugar aqui vai ser atleta tal. Pessoal, e tem dinheiro, vamos aumentar o preço. Aumenta o aluguel, aumenta o valor do carro, né? A gente tem uma experiência lá em Belo Horizonte, anos atrás, até com alguns hoje, a gente vai fazer uma aquisição de um apartamento ou de um carro, a gente negocia como se fosse para nós. O vendedor só sabe quem é o comprador na hora de emitir a nota fiscal. Cara, que legal, cara. E tem que ser assim mesmo, né? Porque você blinda o atleta, né? Você mantém a privacidade dele, deixa ele tomar a decisão que ele quiser com a tranquilidade, depois de dar todas as orientações, né? E evita esse assédio desesperado de quem está tentando fechar um negócio, de quem está tentando, enfim, perturbar a vida dele. Né? Cara, recentemente nós entrevistamos um ex-jogador de futebol que virou também assessor de investimento, né? Ele falou que teve um atleta dele na base, jogava no Corinthians, começou a ganhar lá 150 mil por mês. Aí esse menino, ele queria comprar um carro pra dar uma volta. Falei assim, meu sonho é ter uma Lamborghini, vou comprar uma Lamborghini. Só, eu ganho 150 pau por mês, se eu consigo fazer parcelada com a Lamborghini, eu vou comprar. Ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte. Você quer muito uma Lamborghini? Ele falou, quero. Ele falou, então tá bom então. Aí eu levei na agência de carro, falou assim, ó, vamos alugar por uma semana a Lamborghini. Se você mesmo assim, alugando, querer comprar, você fecha aqui o negócio. Tá bom? Ele tá bom. Alugou. Uma semana com a Lamborghini. Aí chegou no outro dia, na segunda-feira de manhã, ei, vamos comprar a Lamborghini? Aí, menino, não, já consegui matar minha vontade aqui, andei, então fica tranquilo. A ideia foi excelente, cara, foi sensacional, Porque sensacional. a gente é assim, né? A gente é programado assim, pro cara. prazer, né? Pro prazer momentâneo, né? Enfim, então foi uma excelente ideia e se você não falasse, eu iria dar essa sugestão, né? Aluga esse carro, você vai pagar uma fração do valor dele e vai ver se realmente é isso que... Não, e você mata a sua vontade, você conseguiu andar, Sim. né? E pra que comprar você ia gastar um dinheiro absurdo? Você, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, e é ruim também, porque esses meninos da categoria de base, que só igual a gente comentou agora, essa questão cultural, ó, o menino veio da favela, veio da periferia, do nada, começa a ganhar milhões, milhares de reais. Então, isso é uma mudança totalmente drástica pro atleta. Então, assim, eu até compreendo a vontade dele, que, poxa, passou necessidade, agora quer dar casa pra mãe, quer dar casa pra tia, pra avó. Mas tem que ter o pezinho no chão, porque senão vai ficar sem nada, né? Senão, futuramente, que poder ajudar mais, não vai conseguir ajudar ninguém. O mais legal é que tudo isso pode ser planejado. Exato. Você não precisa fazer tudo de uma vez, né? Então, assim, eu estava comentando hoje mesmo com um cliente, né? Ficar rico dá trabalho. Porque à medida que você vai ganhando mais,
começam a vir outras preocupações, as fiscais, as tomadas de decisões, as coisas que você pode comprar e adquirir, né? Então o seu leque aumenta muito e as suas obrigações também, né? Quem ganha mais paga mais imposto, né? Quem ganha mais tende a errar nessa regulagem do padrão de vida. Então as coisas vão mudando muito muito rápido, né? Não, e desse caso, desse cliente nosso não, desse convidado que a gente entrevistou, ele falou pra mim assim, Well, eu quero aposentar com 35 anos de idade. Então, eu tinha uma cabeça boa, eu fiz um planejamento bem feito pra conseguir realmente parar com 35 anos de idade. Então, bônus que eu ganhava, tudo, eu jogava na conta de investimento. Quando eu cheguei no 33 anos de idade, eu tava aposentado já. Os meus investimentos já conseguia cobrir os meus gastos mensais. Então eu consegui uma liberdade financeira bacana. Tanto que ele se machucou depois que recebeu a proposta da Chapecoense, do time de categoria da Série B, Série C. E ele falou assim, cara, agora chega, não quero mais. Aposentei, parei. E agora eu vou ser empresário e vou ajudar essa galera, essa rapaziada agora nova, a conseguir investir o dinheiro, a conseguir ter uma liberdade financeira através dos seus investimentos, atletas. Porque, cara, igual a gente comentou agora, é difícil cuidar do seu dinheiro, é difícil ser rico. Não é fácil. Tem parte tributária, fiscal, muita gente em cima, contabilidade. Esses atletas devem ter muitas propostas de a todos os lados, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muito. Então é um pouco difícil também, né, cara? E tem a falta de tempo também. Hoje o atleta profissional, ele tem várias atividades fora do horário de treino. Ele sempre tem um fisioterapeuta, ele tem um aprimoramento, às vezes mental, um acompanhamento psicológico. Ele tem as coisas dele para resolver também, né? Tem a família que ele precisa dedicar tempo. Então, assim, o nosso calendário também dificulta muito. Então, a vida não é só ali dentro de campo, né? Ele tem muita coisa para gerenciar, as viagens, tá fora de casa, deixa os filhos em casa. É difícil também a vida de atleta, né, cara? Não é fácil, não. Tem um nível de exigência muito Aposenta grande. cedo, né? É uma carreira curta, você se faz ali entre os 18 aos 30 anos de idade, 33 anos de idade. Tem os caras fora da curva que conseguem ganhar milhões aí. Mas não é fácil não, né, cara? Deixar a família assim, passar final de semana, passar concentrado, é difícil. É difícil. E isso causa um problema na vida deles também. Porque um dos grandes problemas que os atletas enfrentam quando aposentam, né, e se retiram do esporte, é se adaptar ao ambiente familiar. Porque ele está tão acostumado a viajar, a estar com a família, rotina maluca, momentos, né? Que muitas vezes, quando ele está mais tempo em casa, ele começa a ficar mais ansioso, ele fica depressivo, começa a brigar com a esposa, vê menino correndo, vê menino chorando, coisa que ele não percebeu de perto ali durante os anos que se passaram, e ele começa a viver uma nova realidade onde ele está longe dos holofotes. Então, trabalhando com mais de 200 atletas nos últimos 16 anos, é nítido a saudade que fica da mulher do cafezinho, da tia lá do CT, porque são pessoas muito especiais. Os atletas são pessoas, na sua maioria, excelentes pessoas, bastante humildes, né? Que lutaram, conseguiram um lugar melhor. Mas, para muitos, é difícil administrar essa situação no pós-carreira. Ali ele não sabe exatamente o que ele quer fazer da vida. Tanto que, assim, a gente conversa muito. Quando a palavra aposentadoria vier pela primeira vez na sua cabeça, converse conosco, né? Vamos começar a pensar cara, que legal. no que você pode fazer, né? Então, hoje, a quantidade de atletas em todos os esportes que aposentam concurso superior concluído ou quase concluído é muito, muito maior do que há 10, 15 anos, né? Há 10 anos atrás, eu me lembro, no futebol, posso estar errando feio aqui, eu conhecia um atleta graduado na universidade, que era o Vitor, goleiro do Atlético. Aí, graduado? Ele se formou durante a carreira. Que legal, cara. Né? Hoje, você não conseguia encher uma mão. Hoje, você já tem o ensino à distância, você tem, né, você não precisa fazer o seu curso num tempo tão... Facilita um pouco. Começa fazendo uma matéria agora, ano que vem você faz 2, estuda um pouco na concentração, que a gente sempre também comenta, né? Muitos atletas não aproveitam, e eles sabem disso, não estou falando nada de errado,
O tempo, às vezes, na concentração é extremamente mal aproveitado, né? Vai ler um livro, vai ouvir um podcast, vai fazer uma aula de inglês. Aproveita o seu tempo na concentração. Se você ficar só no baralho, no videogame, no ludo, esse tempo você não recupera, né? Então, felizmente, assim, a gente vê uma conscientização hoje muito maior, né? A tecnologia, as redes sociais trouxeram coisas boas também, né? De você poder se informar, buscar informação, de buscar referências, né? Tem coisa ruim para ouvir, mas tem coisa boa. Tem coisa boa, gratuito, né, cara? Hoje em dia, e as pessoas acabam não se aproveitando disso, né? Isso é interessante também, porque eu acho que todos os atletas, os jogadores de futebol, de vôlei, tinham que ter uma faculdade, tinham que fazer uma faculdade. Porque, cara, não é nem questão de dinheiro, de profissão, é você formar pra você CVT, não, cara. Experiência, conhecimento. Ele já é privilegiado por estar no meio que ele consegue observar muita Exatamente. coisa. Os atletas viajam por várias cidades, apesar de não saírem do ônibus e do aeroporto, né? Não podem conhecer a cidade. Mas, assim, conhecem o mundo, vão para várias cidades, acabam conhecendo realidades diferentes, jogam com atletas de outros países, hoje é muito comum, né? Olha o tanto de história, olha o tanto de conhecimento, de realidades que você pode Cara, um cara explorar. que, pegando esse gancho, cara que eu tenho como exemplo mesmo, que eu vi o livro dele sobre mentalidade, é um cara foda, é o Guardiola. Esse cara, ele é merecedor de tudo que ele conquistou na vida dele. Eu tava vendo a reportagem, uma notícia, documentário do Guardiola, que 6 meses antes dele ir pro Bayern de Munique, ele tava no Barcelona, ele recebeu a proposta para ir pro Bayern de Munique. 3 meses antes, ele assinou com o Bayern de Munique. Ele falou, eu só vou pro Bayern de Munique quando acabar aqui o contrato. Ele assinou um pré-contrato com o Bayern de Munique. Ele começou a estudar alemão. Quando ele foi apresentado no Bayern de Munique, a primeira entrevista dele foi em alemão, cara. Olha a mentalidade do cara, bicho. Ele poderia tacar o fácil, cara, não tô nem aí, eu sou Guardiola, não sei o que lá. O pessoal que aprende a falar catalão, espanhol, cara, ele aprendeu o idioma do clube. Olha a mentalidade do cara. Não, isso é fantástico, porque principalmente o atleta sul-americano, ele sofre muito com preconceito na Europa, porque as pessoas já esperam que vai vir ali um cidadão de um país, de um submundo, um tradutor, do uma coisa assim, mundo e tal. Então a gente teve um atleta que foi pro Milan e a gente deu essa orientação. Ele foi jogar na Itália, em Milão, capital da moda. Falou, olha, você não pode ir mal vestido, e se você aproveitar esse tempo aí que você tem até se apresentar, o negócio estava se desenrolando ainda, aprenda alguma coisa em italiano. Se você chegar lá e demonstrar um pequeno conhecimento do italiano, mas se comunicar na língua deles, a sua recepção vai ser outra. E é verdade, porque... Ele fez? Fez, né? E é verdade, porque a gente, como torcedor ali, como público, se você quer se identificar com o atleta, com o ídolo, e quando o público percebe que há um esforço do atleta para poder ser amigável, ser profissional e criar um bom ambiente, isso é reconhecido imediatamente, né? Então, muitos atletas que eu conheci, até no voleibol, existe uma maior parte, falam 4, 5 línguas, né? Trabalha muitos anos com o Marlon, que se aposentou. Foquinha? Né? Não, o Marlon do voleibol. Do vôlei. Sei. E ele, quando foi jogar na Rússia, um mês antes, começou a estudar russo. Caramba, a Rússia é difícil pra caramba. Muito difícil, né? Ucraniano, o pessoal fala que é difícil. Difícil. Então, assim, mas ele tentou criar possibilidades para ele que facilitassem a adaptação, né? A receptividade, e não tem como, o atleta precisa disso também. Apesar que hoje é muito difícil, né? São muitas críticas, só tem gente mais para criticar do que para elogiar. O mundo é assim, né? E muito visados, né? Porque a performance ele está sendo olhado o tempo todo, o resultado. Mas tem muitas oportunidades que ele pode aproveitar. Não, tem demais. E isso também de aprender novas línguas não é nem só pro ramo do futebol, acho que é pro ramo da nossa vida, ramo corporativo, empresa. As pessoas hoje que estão no LinkedIn, as pessoas hoje que têm maiores salários,
são para pessoas que falam inglês. Quem E você consegue vê dominar poucas mais línguas, ele é pessoas. mais atraente, né? Totalmente, No cara. E você vê mercado. hoje as pessoas aqui no Brasil, cara, menos de 10% falam inglês. Menos de 10% é muito pouco. As pessoas não se interessam. E, cara, infelizmente, inglês hoje, você não tem, ou se você não consegue se comunicar em inglês, sua chance de arrumar um bom emprego ou de acabar viajando, enfim, cara, é muito baixa. É É, o, muito baixa. Felizmente, assim, o nosso sistema educacional finge que ensina, né? É, meio que parafraseando o Vampeta, né? O sistema finge que ensina, o Essa aluno fase é finge que demais. aprende, né? Eu estive na Suécia agora em julho e eu fiquei impressionado. Né? Ok, país de primeiro mundo, outra, né? Mas eles têm dificuldades geográficas, ambientais, energia. Cara, mas todo mundo fala inglês, né? Outros países também é quase que imprescindível você falar outra língua. Não, e é bacana essa consultoria de vocês, que vocês são bem completos também, né? Vocês dão dica pra cara, poxa, cara, você tem que poder falar inglês, falar italiano. Não, questão jurídica é com a gente, tributária é com a gente, Sim. questão financeira é com a gente, investimento é com a gente. Então isso é muito bacana na empresa de Eu, vocês, é, cara. É bem completo, né? Quando a gente estava formatando a empresa, né, e que foi aprendendo com o tempo, o jogador muda muito, né, de local. E a gente percebia, assim, quando a gente começou a trabalhar com os primeiros atletas, determinada temporada ele jogava no Havaí, lá em Santa Catarina. Isso aí. Aí ele precisava receber a imagem, ele abria uma contabilidade lá. Só que no ano seguinte, o contrato dele acabava, ele ia jogar lá no Sport de Recife. Então ele tinha lá uma colisão no trânsito, ele tinha algum outro problema jurídico, já é uma pessoa de outra região que não está integrado ali com as coisas dele, que vai cuidar do caso. E o gerente do banco dele está em São Paulo. Então, ou seja, a gestão do dia a dia dele está totalmente descentralizada, o que causa mais dificuldades. Né? Muitas vezes eu já peguei procurações e voos para poder ir lá pegar um cartão Caramba, cara. do banco, né, pro atleta, né, a nossa equipe também. Então, grande parte do tempo, às vezes ele não consegue ir receber um imóvel que ele comprou em outra cidade. A gente vai lá, recebe Caramba. as chaves, faz todo o trâmite. Então, o nosso trabalho também é para gerar tranquilidade, né? Comodidade também, porque a falta de tempo é um fato, né? Não, eu fato, cara, eu comento com as pessoas que todo mundo hoje deveria ter ou algum consultor de investimento, algum assessor de investimento por trás. E, cara, isso é essencial, porque investimento hoje não é mais, investe. Não, cara, é obrigação. É, Você tem que investir dinheiro sim, hoje. Nossa, o governo aí, cara, você acha que o pessoal vai. O INSS vai quebrar, a conta não fecha. Hoje as pessoas não estão tendo filho. Alguém vai ter que pagar a conta lá na frente, quem vai pagar? exatamente. A gente que é Entendeu? empreendedor, né? A gente pode falar muito bem, e eu sempre falo essa frase. Do momento que você mais precisou, onde estava o Estado? Né? Verdade. Quando você estava quebrando, quando você não tinha clientes, né? Não é o Estado que vai te resolver a sua vida, é você, né? Então, principalmente pela questão do empreendedorismo aí, mostra muito isso aí que você falou. Então às vezes, obviamente, a pessoa tem que procurar alguém de confiança, né? Porque as pessoas, às vezes, algum assessor de investimento também quer migrar muito lucro, comissão, acabam É, indicando coisas ruins pro cliente. Já vi aqui, um consultor vindo aqui e falou assim, velho, o cara se matou. O cara encheu a carteira de COI, encheu, arrebentou o cara. Depois pro cara se desvencilhar daquilo foi tão grande e perdeu tanto dinheiro que acabou se matando, enfim. Então arruma um assessor de investimento de confiança para te ajudar nessa sua jornada, não tenta nada sozinho. E é bacana também, cara, a pessoa aprender um pouco para não ser enganada, né? sim, eu acho que esse é Vocês o, fazem isso? sim, Como que vocês fazem o primeiro pilar é a esse educação financeira. acompanhamento com o cliente, né? O primeiro pilar é a educação financeira para ele entender que ele tem uma responsabilidade com ele mesmo de Não se é só inteirar, vocês também, né? de se inteirar e de procurar aprender e de estar acompanhando. O segundo ponto, a gente, claramente, né, por questões éticas, a gente não encosta no dinheiro do atleta. A gente não tem senha, tudo é feito por ele, né? A gente procura incentivar para que ele mesmo possa, Isso é legal. né? Quando não tinha toda essa tecnologia, a gente ia montar uma carteira de ações, não tinha nem Zoom. A gente, a gente fazia por chamada, mas ele entrava no home broker e fazia, né? Depois vieram outras tecnologias, né? Os apps, os pushes. E hoje é muito mais Bem mais fácil, fácil hoje em dia, né, muito cara? mais fácil. O
costumo dizer que a tecnologia ela mudou o jogo, né? Para o bem, porque ela popularizou os investimentos, né? Agora, para o mal, porque hoje é muito fácil você fazer bobagem também com os dedos no celular. Muito fácil. Né? Haja visto que a gente estava conversando, das apostas, do tigrinho, enfim, né? Mas, voltando, né? A gente busca que o atleta esteja sempre acompanhando, né? A gente tem reuniões periódicas para poder acompanhar o patrimônio, poder medir o avanço do patrimônio, conferir a carteira de investimentos, né? Toda vez que a gente vai fazer um investimento, é tudo explicado primeiro, por que o seu dinheiro a gente entende que poderia vir para essa gaveta nesse momento, né? Nós temos a gaveta, sei lá, dos planos de previdência, principalmente os atletas que têm carteira assinada, a gente usa muito o PGBL, né, para dedução. Cara, PGBL é bom investimento, as pessoas falam que não, mas é bom, eu gosto de PGBL também. Apesar VGBL também eu gosto. Sim, é um bom, além de não ter o Come Cotas, no caso do PGBL, para os atletas, eles têm muito imposto retido na fonte durante o ano, né? Então, além dele estar fazendo uma poupança, vamos dizer assim, um investimento em fundos de investimento de previdência para o longo prazo, né? E que ele vai mexer lá na frente, aí se você usa a tabela regressiva, você já vai para 10%, ou seja, aquilo vai baixando durante a carreira dele, né? Você tem um diferimento fiscal bastante favorável, né? Então, você poder todo ano usar o limite dos 12% e restituir 27,5% disso no ano seguinte é maravilhoso. Maravilhoso, né? Demais, demais. Porque já foi descontado, já foi tirado de você no dia que você recebeu o seu salário, né? Então, é uma ferramenta que a gente usa muito também no planejamento financeiro. Então, é explicar, olha, a previdência é a última coisa que você vai mexer. Você pode gastar seu dinheiro todo, mas a previdência vai ficar por último, exatamente pela redução de alíquota, né? E de mostrar essa paciência, mostrar a diferença que é investir por 5, por 10, por 15, por 20 anos. Né? Simulação, né? O efeito dos juros compostos, né? Bola de neve, muito boa. Exatamente. Warren Buffett. Exato, né? E eles têm condição de fazer, se não for possível se tornarem totalmente independentes, né? Aos 35, 38 anos, eles precisam estar com pelo menos 60%, 70% disso adiantado, né? Porque um atleta com 38 anos, provavelmente ele já está casado, já tem 1, 2 filhos, em idade escolar, enfim, vai pegar uma fase também da nossa vida que ele tem muitas despesas, né? E por isso a importância do padrão de vida. A escolha do padrão de vida ela é fundamental durante a carreira. Eu trabalho com atletas que a gente fica até admirado positivamente, eles guardam 80% da renda. Caramba, é bastante, hein? Muito. É acima da média, né? Então, assim... Vocês indicam o quê? 30%? A gente sabe que qualquer pessoa que conseguir poupar no Brasil 10% da renda já é um início. Já tá bacana. Né? Se eu não gastar tudo que ganha, já tá bom, né? Se não entrar no cheque especial, no crédito rotativo, já é um grande passo. Né? Agora, 30% da renda para qualquer cidadão já é um patamar bastante interessante. Agora, um atleta, se ele não guardar pelo menos 50% da renda dele... 50%? Ele precisa guardar isso. Porque, claro, tem todos os tipos de salário. Né? Tem um atleta, às vezes, da Série B, tem um salário menor, ele tem despesas maiores. Mas, de qualquer forma, não adianta, porque a gente tem que viver com o que a gente tem. Né? E ele não tem essa oportunidade que a gente tem de ganhar, às vezes, mais dinheiro aos 40, aos 50 anos. Um advogado, um médico, a hora dele vai ficando cada vez mais cara. Ele Experiência, vai mais experiente, né? Você vê médicos trabalhando com 70 anos. E ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que buscar uma atividade, ou ele vai virar empresário no futebol, ou ele vai para o lado técnico. Volta técnico, comentarista. Comentarista, influencer, ou vai ter uma profissão realmente, né? Então, tudo isso é fundamental durante a carreira. Né? E, cara, como que vocês analisam isso? É perfil do cliente, de investidor desse? É mais arrojado, mais agressivo? Como é que vocês distribuem aí a parte dos investimentos dele? Quando a gente entendeu as aspirações, o modo de vida dele, a gente já define isso. E eu posso te dizer assim, que para o atleta, 90% deles a gente tem que buscar o perfil conservador. Né?
porque Uma renda fixa aqui no Brasil, muito boa. evitar perder dinheiro, né? A situação, você falou muito bem, a situação que a gente tem no Brasil hoje, e historicamente, o Brasil é uma grande senoide, né? Então a gente tem momentos positivos, mas logo depois a gente cai, vai para uma crise, começa a Uma melhorar, volatilidade cai grande. de novo, né? Por todas as questões políticas, insegurança jurídica. Então o principal ponto é acumular, né? E ajustar o seu padrão de vida e a sobra para a gente conseguir chegar naquele objetivo ao Tá. final, porque a gente tem que considerar a inflação, a gente ao mesmo tempo sabe que a inflação real não é a do IPCA, né? A inflação que a gente vive é de 20% na padaria, é de 50% na gasolina. Então a gente usa consumo de referências. produto diário que a gente usa, né? É muito caro. O Brasil é um país caríssimo, né? E um país Trigo, também, esses negócios, pra você ver, cara. é, Explodiu. e uma cadeia tributária muito desleal. Porque uma coisa é você pagar um IVA lá na frente, ok, igual a gente faz, Portugal, nos Estados Unidos. Agora, vai olhar desde o cara que produz a cana-de-açúcar até que você colocar o etanol no seu carro, né? É uma cadeia que está cheia de cascatas de tributos, né? Enfim. Isso é verdade. Cara, e tem que investir. Tem que investir. Tem que acompanhar aí os seus investimentos também. Isso é muito importante. E, cara, qual que é a importância hoje, não só para atleta, tá? Para nós, pessoas físicas, pessoas normais, pessoas CLTs hoje. Qual que é a importância hoje de nós dolarizarmos o nosso patrimônio? Você acha que hoje as pessoas elas são obrigadas aí a dolarizar 100% ou alguma parte tem que se dolarizar? O que você vê hoje da importância nossa de dolarizar o nosso patrimônio? Acho fundamental. Eu acho que independente do profissional, se é um atleta, se é um médico, se é um empresário, um empregado de uma empresa, é fundamental essa dolarização porque a gente perde muito valor na moeda. Muito, é o real, pô. O real foi uma das moedas que mais valorizadas em 2024. Exatamente, né? A gente estava conversando aqui antes, 2024 a gente vai ser o país com a maior fuga de dólares, né? Nos últimos 10 anos a gente vai ter a maior fuga de dólares no Brasil, né? E a gente precisa se ancorar em moedas fortes, né? Não só para uma emergência, né? Ainda que você tenha um dinheiro que fique investido nos Estados Unidos a juros baixos, que a gente sabe que a realidade lá não é a mesma dos juros aqui, né? De 12, 13. Lá é pouquinho, é por isso que as pessoas vão para as ações. Para as ações. Porque lá os juros lá pagam pouquinho, né? Tem uma história Renda fixa. que eu escutei uma vez que é assim, por que a velhinha americana está na bolsa? Porque ela não tem opção. Porque se ela quiser ganhar um pouco mais, ela tem que ir para o Tem que risco. se arriscar mais, não tem o que fazer, né, cara? Porque ela vai ficar na renda fixa e ainda tem a marcação a mercado. 3% ao ano. Você pode ter, em 2022, a renda fixa deu menos 15%. Tá doido, cara. Por causa da marcação a mercado. Lógico que tem toda a deturpação da pandemia, né? Então é por isso, e isso é muito bom, né? Porque os americanos investem na economia real. Eles investem nas empresas, investem em moeda forte, fortalecem a poupança interna, né? Enquanto isso, a gente está aqui discutindo o Tigrinho, a Bet, Nossa, nem fala. né? Ou seja, olha como que a gente está A diferença absurda lá. atrasado. Lá, mais de 50% da população investe. Aqui no Brasil, nem 5%. Você vê que a discrepância é gigantesca, né, cara? A gente sabe da desigualdade social, da injustiça social, isso é fato, mas a gente está chegando a uma população de quase 80% de endividados. É muito alto, né? É muito alto, né? Porque isso vai, com a perda de valor da moeda, com a inflação, essas pessoas vão ficar mais pobres, né? Quem que aguenta pagar um juro habitacional de 10, 11% ao ano? Marcelão, eu vou te falar um negócio pra você, cara. Eu fico um pouco assustado, sabia, com a nossa realidade, com o nosso futuro, porque, cara, você vê cada coisa hoje que surge aqui no Brasil que eu perco um pouco as esperanças aqui, sabe? Fico meio assustado aí futuramente com a população, cara, porque hoje você pega as pessoas que não investem, pega as pessoas que não guardam dinheiro. Cara, tem um exemplo meu, tem um amigo que ele tem um carro, ele ganha R$ 2.000 por mês. Líquido, bruto. Aí ele comprou um carro. Todo feliz. Eu comprei um carro. Falei, pô, que legal, cara, tal. Tentando saber o quanto ele ganhava. Eu comprei o carro, falei, pô, cara, Deus te abençoe, vambora, isso aqui que legal, cara. Ele falou, parcelei porque o brasileiro é assim. Só funciona nas parcelas, no boleto. Eu não consigo viver
pagando à vista ou me planejando. Não, se eu não colocar um pitbull pra correr atrás de mim, não consigo ter nada. Eu falei, tá certo, cara, você fez assim, vambora. Aí passou um tempo, aí, Léo, eu tô preocupado, cara. O que foi, cara? Aí ele, poxa, cara, fiz burrada com o carro, as parcelas tá muito alta, tinha muitos juros, e meu salário hoje, eu tô só pagando o carro, só não sobra nada pra mim viver. Aí eu falei, cara, quanto você ganha? Aí, 2.000. E eu, quanto você paga no carro? Ele, 1.400. Falei, cara, aí fiquei pensando. Aí eu falei pra ele, eu falei, cara, mas tá, mas como você tá fazendo? Ele falou assim, ah, cara, tá tudo no carro. Aí, ó, o que que eu faço pra mudar? Aí eu falei, irmão, vende o carro. Ele, vende o carro. Ele, como assim vender o carro? Eu falei assim, cara, me desculpa. Marcelão, na minha cabeça, tá? Uma pessoa hoje que ganha 2.000 reais bruto não pode ter carro, irmão. Não pode ter carro, cara. Verdade. Não pode. Se a pessoa tiver carro, se a pessoa quiser fazer parcela, vai se endividar. Aí o que aconteceu? Ele não vendeu o carro, surgiu o nome dele, não conseguiu pagar, Tem crédito, não tem crédito, tava com depressão há pouco não tempo, dorme, não dorme, briga com a briga família. com a família, com a esposa, não tem perspectiva. Então, isso tudo vai globalizando algumas situações na vida da pessoa que não precisa. Eu falei assim, cara, vende o carro. Anda de Uber às vezes, anda de trem, metrô, faz alguma coisa, alguma renda extra pra você ter carro, aumenta seu ativo, aumenta. A gente volta naquilo, né? Com todas as dificuldades, mas a pessoa tem que encontrar uma forma de se resolver, né, cara? Porque, assim, Abraham Lincoln, né? Eu gosto muito de frases, né? Nos ensinam muito. Ele falava que não há prosperidade financeira baseada em dinheiro emprestado, Show. né? Abraham Lincoln viveu 300 anos antes da gente aqui. Olha essa frase pra câmera lá que foi forte, vamos lá. Não há prosperidade financeira baseada em dinheiro É isso emprestado. aí. Muito boa essa frase. Assim como Einstein também, né? Einstein. Einstein que estudou praticamente tudo, né? Várias áreas de conhecimento. Ele fala, a maior invenção da humanidade foram os juros compostos. Isso, cara. Né? Porque não tem nada que se multiplique de uma maneira tão mágica, né? A favor ou contra, né? Quando é contra é muito pior, como a matemática, né? Os juros exponenciais, né? Então, assim, o Brasil é um país que não te permite dever, cara, né? Mas eu entendo também que às vezes é a única forma da pessoa consumir. É o carnê da Casas Bahia, enfim, é o crediário, porque é difícil para ela poder dar um passo a mais, né? Mas a gente não foi criado, na minha opinião, com uma cultura de longo prazo, né? Eu acho que desde a nossa colonização, não estou querendo jogar a culpa nos portugueses, não, mas Portugal chegou aqui, vamos tirar tudo que dá o mais rápido possível. Tudo é curto prazo, né? Aí depois vem o Império, a mesma coisa, né? E acho que essa cultura se alastrou pela nossa população, dos nossos políticos também. A gente não consegue fazer uma estrada que dure 20 anos. Não consegue, cara. Né? Ela, às vezes, é feita de propósito para durar 3. Aí, no quarto ano, ele dá uma recapeada, ano de eleição. Né? Então, assim, nós, brasileiros, temos muita responsabilidade sobre o nosso destino. E, enfim, a gente tem muito a caminhar ainda. Né? O Brasil tem uma frase também, é um caso que é legal contar. Há uns 10 anos atrás, eu fui fazer uma reunião no Banco Safra, lá em Miami. E aí tinha uma pessoa relacionada aos investimentos e uma senhora, cabelo branco já, em torno aí de uns 60 anos. E ela, acabou a reunião, ela virou para mim e falou assim, você não vai acreditar. Eu fui casada com um brasileiro, tive uma padaria em Belo Horizonte, na mesma cidade. Caramba! Fui casado com um brasileiro e tive uma padaria durante 14 anos. Eu falei, E ela é americana. Americana. Aí eu falei, pô, parabéns. Se você teve um negócio durante 14 anos, você já é uma pessoa de sucesso no Brasil, né? Manter um negócio próprio 14 anos. Aí ela riu e tal, ela virou e falou uma coisa, cara, que todo lugar que eu vou, eu gosto de falar. Falou assim, olha, o brasileiro, ele é espetacular. Ele é honesto. Ele é trabalhador. Mas vocês, e eles falam assim, né? Desse jeito, vocês, né? Eles não têm o dedo que nós latinos temos. Vocês não reclamam de nada. E é a pura verdade, né? O brasileiro, a gente passa por várias situações assim inadmissíveis, e a gente não protesta. Quanto mais carga se joga no trabalhador, mais ele vai se curvando, mas ele não para. Então, assim, e eu vejo isso também nos negócios, né? Tive a oportunidade de conhecer
mais de 20 países através do esporte. O brasileiro é muito trabalhador, e o bom brasileiro, ele é bom em qualquer lugar. Ele se destaca, né? Quantos brasileiros bem-sucedidos saem daqui numa situação difícil, né? Às vezes até imigram ilegalmente. Aí você vai pesquisar a história de alguns ao longo do tempo. Ele é dono de supermercado, ele tem um negócio bem-sucedido, né? Ele consegue transformar a vida dele quando ele tem um ambiente melhor. E eu percebi muito isso também no período que eu estudava na Universidade de Miami. Nós brasileiros, a gente tem tanto quebra-mola para passar, né? A gente tem tanta estrada esburacada, que muitas vezes os profissionais de fora não enfrentam, porque a coisa já está mais pronta. Então, quando o brasileiro consegue passar por esse caminho, ele fatalmente vai se destacar, porque ele chega muito mais preparado, sem contar a nossa criatividade, o calor humano, que eu acho que não é igual em nenhum lugar do mundo, né? Então, a gente tem muitas qualidades, mas voltando lá no início, como você falou, a situação é preocupante. Acredito, aí voltando na dolarização, na falta de esperança, a gente vai ter que encontrar alguma forma de mudar, né? O voto, acho que é a mais importante, mas a gente tem muita dificuldade de se mobilizar como sociedade, né? O brasileiro, ele tem ele não quer dizer que ele não é solidário, né? Ele ajuda o vizinho que a chuva quebrou a telha de amianto, ele se reúne, ele ajuda. Faz a vaquinha, se ajuda. Nesse sentido. Mas na hora de brigar pelo coletivo, pelos direitos, a gente é muito passivo. Muito. Vira meme, tudo vira meme. Tudo é engraçado. Tudo é engraçado. Tudo vira piada, né? E por isso que a gente vai caminhando aí por essa história, né, tortuosa, né? Difícil. Fechando isso que você comentou, meu sócio aqui do podcast, da nossa empresa aqui, o Mário, ele mora em Orlando hoje, né? Graças a Deus, ele tá super bem lá, ele, a esposa, as 3 crianças pequenas deles lá, né? E, cara, ele fala pra mim, os Estados Unidos, ele é um país da prosperidade. Todo mundo lá que ele conheceu em Orlando, brasileiro, hoje tá bem, cara. O pessoal era quebrado no Brasil. O Mário, graças a Deus, ele foi para os Estados Unidos com uma condição muito boa. Então o Mário foi ao contrário das pessoas que vão para lá, né? Então as pessoas foram quebradas no Brasil para tentar a vida em Orlando. Cara, começou na obra, começou limpando lá a casa gramado do vizinho, começou lá vendedor de carro. Hoje o rapaz lá, nós até fizemos um podcast com ele, é dono do negócio de carro. O outro abriu uma empresa de móveis planejada, que era arquiteto aqui no Brasil, que era pedreiro no Brasil. O outro abriu uma fabriquinha lá de móveis. E, cara, graças a Deus, tá todo mundo prosperando. O pessoal fala, e lá, cara, como que é um país materialista, lá você consegue ter as coisas. A economia é muito forte. A economia é muito forte, a moeda é muito forte. Lá você consegue ter iPhone, você consegue ter casa, carro, moto, aparelhos, que aqui no Brasil as pessoas não conseguem prosperar. Porque o governo dá conta, tudo caro, você não consegue empreender, não tem muito imposto. Nem sempre as oportunidades de emprego não tem o pleno emprego igual eles têm, né? Chegaram a ter 2 vagas para cada pessoa, logo depois da pandemia. Exatamente. Né? Exatamente. Um país que consegue, durante a pandemia, pagou $2.000 para cada cidadão durante um bom tempo. Um bom tempo. Né? Até então tinha gente recebendo ainda. Sim, né? E outra coisa também é o gigantismo, né, do país, porque você vai num parque, por exemplo, em Orlando, é o cara da limonada, é o cara que varre o parque, é o cara que limpa o banheiro, é o cara que controla a fila. Então tem oportunidade para todo tipo de pessoa, né? E pela condição de renda per capita do americano, tem muitos serviços que eles não estão dispostos a fazer. Então eles precisam do imigrante. Precisa do imigrante. Né? Ele tem condição de pagar, ele não precisa fazer. Mas realmente é uma economia muito pujante, né? Muito forte, com várias oportunidades. Eu estava em Orlando semana passada. Aí minha filha quis ir num determinado restaurante. A gente tá, ok, vamos lá. Aí tinha um cartaz com oportunidades de emprego, né? Para a loja. Um cozinheiro, o salário era de $20.000 ano. Lá é por ano eles falam o salário, né? $20.000 mais benefícios. Plano de saúde. Caramba! Plano de previdência, MET. Um cozinheiro. Para cada um, cozinheiro. Aí tinha lá os cargos. O gerente de loja, $100.000 ano.
Que isso, cara? né? Um gerente de um fast food, né? Então, e com vagas em aberto, né? Então, tem muita oportunidade. Aí você E quer isso ver? E quem fala inglês é melhor ainda as oportunidades. é mais É pronto, mais né? pronto ainda. É, Pra quem fala português e não fala inglês, tem oportunidade. é, Mas pra quem fala inglês, tem mais ainda, cara. é. Tem mais ainda. E, assim, você não vai pagar a escola para seus filhos, Não paga? O né? Mário falou Já é isso, é. um ponto importante. Transporte, perua, o ônibus vem buscar na porta de casa e leva atrás. Não paga? Material escolar, Não paga? não paga. E quem consegue um emprego, assim, vamos dizer, regularizado, né, entre aspas, assim, que não existe lá, mas é uma carteira assinada, tem os benefícios, né, que é um plano de saúde, tem plano de previdência, Cara, né? isso é demais. Eu não imaginava que um cozinheiro de uma rede de fast food poderia ter tantos benefícios como a gente viu lá no cartão. Eu devia ter tirado uma foto, para falar a verdade. Então, é um país que te dá oportunidades, né? Tem as dificuldades, né? Lógico, Orlando é uma região ali, a Flórida, que passou por 2 furacões aí recentemente, mas você tem também uma condição geográfica dos Estados Unidos que é totalmente favorável. Saída para 2 oceanos, né? Tem 2 vizinhos amigáveis. Os Estados Unidos estão longe dos conflitos do mundo, né? Porque os maiores conflitos estão no Oriente Médio, na Europa, na Ásia, né? Então, uma situação geográfica que permitiu também um grande desenvolvimento, além, quando você pega assim, que a constituição do país é a mesma, né? Desde que ele foi fundado, você tem só as emendas, né? Aí, pô, falar o quê? Não, e você pega em Orlando, que Orlando as pessoas não sabem, mas Orlando é uma cidade aí no estado, é uma cidade subdesenvolvida ainda, né? Você pega Nova York, poxa, cara, pega Nova York, você tem metrô, você vai em todo lugar, ônibus em Orlando, você não consegue fazer nada a pé, ou só carro, né? Mas você tem questão de planejamento, né? É, Porque ali foi uma cidade mais planejada, sim, né? sim, totalmente. Nova E tá York já crescendo é muito Orlando, né? Tá muito. crescendo Eu demais. frequento Orlando há pelo menos 10 anos, né? E é um canteiro de obras que não para. Não para. O Mário falou a mesma coisa, não para. Não para. Toda vez que eu vou lá, tem um engarrafamento, porque estão fazendo um viaduto, estão alargando uma via. A capacidade que eles têm de... eu brinco, né? Tem 2 coisas que só o americano consegue fazer. Uma é cuidar dos jardins do jeito que eles cuidam. E a outra é carpete, né? Porque aqui no Brasil é viável, né? E lá nos Estados Unidos é impressionante. Como que eles sabem lidar com esse material, né? Seja nos hotéis, nos escritórios, nas casas, né? A cultura do carpete lá É funciona. demais, né? Não sei como, mas funciona. Então, enfim, isso acaba gerando um sonho, né, cara, nas pessoas, né? De poder ter acesso a mais coisas, uma dignidade, ficar longe da violência, E, cara, isso é né? primordial. É, O Mário ele é do Rio de Janeiro, né? O Mário é carioca, morou sempre no Rio. E ele fala, cara, poxa, eu já fui assaltado no Rio umas 4, 5 vezes. Aí você vê um país onde você pode sair do seu, na rua com o celular, seus filhos. Cara, isso não. Ele falou assim, cara, não tem preço que paga a minha paz que eu tenho aqui nos Estados Unidos, em Orlando. Porque lá no Rio, cara, a minha mulher ia trabalhar, não sei o quê. Você não sabia como que seria o dia, se ia voltar bem. O Mário já tomou um tiro de bala perdida de raspão, comprando pipoca. Fala assim, cara, olha só onde a gente chegou, cara. essa questão ela realmente é complicada e não vejo solução. É muito ruim você ter algo privado, de qual você é proprietário, ser tomado de você. Seja uma terra, seja um Deus me telefone, livre. o que for. Né? E muitas vezes dessa forma, né? De uma forma violenta, de uma forma que te assusta, que te traz insegurança. Isso é muito ruim. Agora, os Estados Unidos também não são um Eldorado, né? Muitos problemas com drogas, né? Uhum. Grande parte da população tem muito problema com as drogas, né? A gente vê a situação ali da Califórnia, Califórnia tá feio, Los Angeles aí, né? enfim, outras situações do país, né? Mas eu continuo insistindo, a gente tem muita coisa boa. A gente tem essa questão de poder sentar num boteco, ainda de alguma forma, e conversar com um amigo. Aí daqui a pouco você já conhece o amigo do amigo, Verdade. você já tá parça dele, você já tá rindo, né? Não existe esse acolhimento, não é comum fora do país, né? A gente é muito social, né? O brasileiro se socializa com Muito fácil, né? muita facilidade, né? A gente quer agradar todo mundo que vem aqui,
Eu acho isso um valor imenso que a gente tem, que poderia também ser mais explorado, né? O próprio turismo, né? Nosso turismo podia ser muito maior. Muito maior. Se a gente não tivesse tanta insegurança também, né? E acaba afastando turistas, né? Afasta. E quem passa por uma situação de risco, chega a ser realmente violentado, assaltado, não vai querer voltar. Calma, cara, e o Brasil tinha tudo para ser um país. É um país abençoado, não tem furacão, tem nióbio, tem belezas naturais. Cara, que país é o Brasil? Água. Que país é o Brasil, viu, cara? Se a gente tivesse uns políticos aqui nosso e conseguisse aí não querer só roubar, querer fazer acontecer, cara, o Brasil seria pra mim o ápice do mundo aí, porque não vejo nenhum país igual ao Brasil não, cara. Uma riqueza, abundância, né? As pessoas prósperas, as pessoas que gostam de trabalhar, que gostam de fazer acontecer, a população, como você falou, que acolhe as pessoas, social, que ajudam, se abraçam. Então, cara, eu fico chateado com essas coisas, sabe? Igual a gente comentou agora, que as pessoas do Brasil trabalham muito. Eu fico chateado por conta disso também, porque eu vejo pessoas, ô Marcelão, que trabalham muito, muito mesmo aqui no Brasil. E, cara, não tem nada. Mas a questão não é nem só porque a pessoa ganha pouco, não. É porque a pessoa ganha, o que a pessoa ganha, joga em tigrinho, joga em bet. Eu tenho um primo meu que é viciado em bet, que perde o salário todo em bet. A mãe dele falou assim, Léo, ele não tem nada. Ele tem 29 anos, não tem nada. Ele fica o dia inteiro no quarto, quando ele chega do serviço, jogando em bet. Perde tudo o dinheiro. Ele acha que tá ganhando, mas tá perdendo. Não vejo R$ 1 dele, não ajuda em casa. Já era pra ter muitas coisas já que ele ganha bem, mas acaba, infelizmente, caindo aí esses prazeres momentâneos, essas drogas hoje em dia. E que, cara, o que você vê, nosso Brasileirão hoje em dia, Campeonato Brasileiro, é só bet, cara. É só bet, cara. A parte dos clubes. Isso tá virando uma praga, irmão. É um caso extremamente complicado e assim, às vezes a dificuldade, né, de ascensão social leva as pessoas a isso, a acreditar na sorte, né? Porque você entrar em jogos onde você já sabe quem vai ganhar, né, onde as probabilidades estão contra você, né, e você vê que a pessoa ainda insiste. Insiste, cara. E onde ela podia estar pelo menos acumulando um pouco, criando uma reserva pequenininha de emergência, né? Porque é o tempo, né? Já falaram antes, né? Investir é plantar árvore de dinheiro, né? O Gustavo Cerbasi fala sobre isso. Você não vai colocar dinheiro hoje e vai ter uma árvore amanhã. A árvore leva 20 anos. Uma plantinha aqui, igual da Invest de Cash, uma plantinha. Né? Começa pequeno. E você vai com o seu trabalho e com a disciplina. Então tem muitos aspectos sociais, emocionais, né? A maneira como a família se organiza, o ambiente que aquela família está inserida, as oportunidades, né? Porque tem muita gente que sai da favela e sobressai. Muita gente. Né? Às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade, né? E sobressai bastante, né? Então acho que a gente tem, cara, uma riqueza de talentos também boa, pena que a educação não acompanha. Muitas vezes as nossas posturas não acompanham também, né? Como povo, os políticos sem comentários. Então, é muito complicado. Cara, e como a gente comentou, né? Tem muitas coisas hoje em dia pra, infelizmente, acabar com o brasileiro, né? Você viu, eu conheço pessoas também que a pessoa deixou de pagar uma conta de luz em casa porque só tinha aquele dinheiro da conta de luz, a pessoa falou assim, não, vou jogar esse dinheiro na Bet, vou dobrar meu patrimônio, meu capital pra pagar outra coisa. Ela perdendo tudo, tendo depressão. E, cara, você vê isso, eu vejo na minha família. Eu gosto de comentar muito isso, porque minha família, antigamente, no tempo dos meus avós, bisavós, não teve separação de casal. Não teve, cara, não teve, não tinha. Começou agora a ter separação de jovens, casam, separam. E de questões financeiras mesmo, cara. Sim. Porque a base do casamento é o amor. Deixa faltar o leite do seu filho em casa pra você ver se tem amor. Não tem, cara. Verdade. Eu costumo falar isso, assim, que a união, né, o relacionamento, o amor, vem em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, muito próximo do primeiro, vem o financeiro. Muito, cara, é muito importante, cara. Porque te desestrutura, né? Tira você do foco, te tira do eixo, né? E você acaba mudando seu comportamento, aí você vai pro trabalho, você não consegue desempenhar bem, porque você tem uma pressão, é gente te ligando. Nossa. É o banco, é o credor, né? E assim, é isso, a gente não pode basear nossa vida em dinheiro emprestado conforme
Abraham Lincoln, Abraham Lincoln comentou. falou. Né? Então, a gente tem muito para melhorar. Já melhoramos muito. Né? O mercado financeiro já melhorou muito. Demais. Né? Eu lembro da época que a gente sempre gostou de investir por corretoras. Então, em 2008, para a gente abrir uma conta na corretora, você tinha que imprimir um cadastro. Nossa senhora, é horrível. Levar para o cliente, levar no cartório, reconhecer firma, mandar pelo correio, né? E demorava 15 dias para abrir uma conta em uma corretora. Hoje é 15 minutos. 15 minutos, né? Então, muita coisa melhorou. Muita porque a coisa gente melhorou. tem que ter a sabedoria de usar as ferramentas boas para que a gente atinja o melhor resultado. Porque ferramenta ruim e informação ruim também tem disponível 24 horas por dia. É né? isso aí. Né? É isso aí. Então, cara, as pessoas saberem que não existe isso de almoço grátis, Sim. tentar se desvencilhar dessas coisas de aposta, de querer enriquecer pra ontem. Que pô, você vê, cara, os caras da Bolsa de Valores mais ricos aí, ó, Warren Buffett, Will Barnes, é tudo cabelinho branco. E o Warren Buffett se tornou o homem mais rico do mundo aos 60 anos. 60 anos. Mas ele investia desde os 11. Né? Quem já leu os livros dele, ele começou com 11 anos. Então, quer dizer, ele conseguiu pelo talento, pelo trabalho, pela disciplina dele, mas a matemática foi o maior aliado dele. Porque você imagina 50 anos de juros compostos. A mágica tá feita. Nossa. Ele tem até um livro, né? A Bola de Neve. Nossa, é muito bom esse livro, muito bom. E a disciplina, A disciplina. toda a filosofia dele, né? De saber olhar os pontos certos, né? Assim, isso é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo também, né? Você entendendo o Brasil, entendendo os Estados Unidos, entendendo a economia global, além de entender os ciclos, é que você não precisa trabalhar exposto a um risco muito alto durante todo o tempo. Né? Até porque, primeiro, se for entender de tudo, eu acho que a chance de você fazer mais bobagem aumenta. Se você entrar no detalhe do detalhe, porque vem o viés, né? Que também vem das ciências comportamentais. Você cria um viés, né? E tem o viés, tem a ancoragem, você se prende a resultados passados, aí acha que vai repetir no futuro. Então, tem muitos comportamentos de nós, como gestores, como consultores, que é muito importante estar bastante equilibrado. Né? A gente, quando vai recomendar, por exemplo, fundos de investimento, a gente tem a cultura no Brasil de ouvir, às vezes, de um gerente ou de algum consultor. Não, esse aqui é o que está rendendo mais. É o que rende mais É o hoje. que está rendendo mais hoje. Né? Tá aí Assim, amanhã. você não pode entrar nesse tipo de análise. Né? Então, assim, a gente hoje olha muito a figura do gestor, o histórico do fundo. Né? Para a gente, o comportamento dele vai gerar performance. Vai ter, dependendo da classe do ativo, né? Se tiver mais volatilidade, ele vai passar por momentos ruins. Você tem a crise de 2008, você teve o impeachment, você teve a pandemia, ele vai sofrer também. Mas a gente precisa lembrar que no final do dia, esse gestor que tem a equipe dele, ele pega o carro, vai para casa, e quando ele bota a cabeça no travesseiro, ele tem que pensar assim, nossa, o que eu vou fazer com esse ativo amanhã? Verdade. Não é verdade? Verdade. Então, assim, um ser humano que está ali, que tem que tomar uma decisão com o seu dinheiro. É difícil também, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, cara. Né? Então, a gente tem que saber para quem repassar essa responsabilidade. Eu não posso investir em NVIDIA porque a empresa é muito bacana, porque ela tem um corredor de crescimento somente. Né? Quem é o CEO? Né? Vamos olhar o balanço. Pô, isso, cara, faz uma diferença absurda. É quem gere a empresa, é quem está tomando a decisão. Né? Então, assim, a gente não vai conseguir identificar tudo. Né? Acho que o caso das lojas americanas, que foi uma fraude, contra a má-fé, não tem sabedoria no mercado financeiro que resolve isso. Foi uma má-fé, fraudaram balanço, fraudaram informações e geraram prejuízo. Bilhões de reais. E por isso a importância também da diversificação, né? De você ter ativos que possam se complementar, né? Imóveis, participações em empresas, por exemplo, se for possível, as ações, a renda fixa. Não tem jeito, é meio lugar comum, mas porque a jornada do investidor, eu falo, ela é muito difícil, nós como investidores, porque são tantos aspectos que estão relacionados entre si, que hoje em dia, num mundo desse tamanho, nessa velocidade,
que estão interagindo ali o tempo todo. Só que você não pode deixar o seu dinheiro debaixo do colchão, né? Você tem que se dispor a enfrentar toda essa cadeia de acontecimentos que geram, que no final do dia ali, vai te dar a rentabilidade do fundo, que vai te dar o seu resultado, né? E a gente aprende muito isso com os livros do Taleb, né? Do Nassim Taleb. Então, quando você vê lá a lógica do cisne negro, todo mundo só conhecia cisne negro até que branco, até que um dia viram a primeira espécie do cisne negro, né? Ele conta vários casos lá, né? Até do Oriente Médio, falando lá que árabes e outra etnia lá viviam muito bem por 2000 anos, dividindo as fronteiras, coexistindo, né? E alguém um dia atirou para cima, atirou para outro lado. Caramba, cara. E há 2000 anos, a guerra tá aí, né? Ou seja, um evento aleatório, imprevisível e de grande impacto. Então, a gente tem várias situações, né? As criptomoedas, por exemplo, que vieram como uma... Você gosta de criptomoeda? Não gosto. Você tem cliente aí que pede pra vocês indicarem criptomoeda, Bitcoin? Tem várias situações, né? Porque entra de novo naquela coisa do ganho fácil, né? E a gente ainda entende que o ideal é que você trabalhe com investimentos regulados. Porque se você tiver um problema, você tem a CVM, você tem um Banco Central, você tem onde buscar seus direitos. Onde recorrer, né? De recorrer, de buscar uma solução. Agora, a criptomoeda é um ambiente totalmente novo, a tecnologia é muito legal, eu acho que vai ser útil, o blockchain vai ser fundamental na nossa sociedade, né? Os smart contracts, a justiça, o trâmite de petições, isso tudo pode ficar bem mais rápido, né? Porque já vai vir tudo criptografado, autenticado, um trânsito muito mais fácil. Mas, enfim, a gente não sabe quem é que está nesse mercado, porque existe ainda entre aspas, né, no sentido da palavra, um ocultismo muito grande, né? A guerra da Rússia, a Rússia com a Ucrânia, a Rússia usa muito criptomoeda para poder transacionar dinheiro por causa das sanções que recebeu do mundo inteiro, né? A gente tem atletas que jogam na Rússia que já tiveram que mudar 3 vezes de banco, porque não consegue mandar dinheiro para o Brasil, né? Não consegue tirar o dinheiro. Não consegue tirar o dinheiro da Rússia. Então, assim... Essa parte é vocês que fazem também? Toda a parte de câmbio, de legal. Remessa, a gente que ajuda, né? Enquadrar a operação, colocar de acordo com a regulamentação do Banco Central. Do país também, né? Porque você tem várias situações que a lei te permite. Você pode mandar o dinheiro para sua empresa, tomando os devidos cuidados, junto ao Banco Central, aportando capital na empresa. Mas você pode mandar para sua pessoa física também, que é o método mais direto. Aí depende de onde o atleta está, qual moeda, tem moedas que são mais exóticas, né? Não tem tanta liquidez, então nem sempre você tem que batalhar para conseguir um câmbio melhor, enfim, mas falando da cripto ainda, eu acho que é um ativo ainda bastante desconhecido. Ele é uma incerteza absurda, né? E a gente tem vários casos já no caso do Bitcoin, de blocos perdidos. Perdeu-se, porque perdeu a senha, porque o computador quebrou. Deus me... E tem bastante, viu? Eu conheço. Né, bilhões aí em Bitcoin que foram perdidos. Nossa, e que ninguém vai encontrar nunca mais. Né? Que tá onde? Tá onde, ninguém sabe. Né? E você vê o caso da FX, né? FX. Era muito grande. Então, tá assim, preso, acho que o... né, acho que esse outro rapaz estava preso lá, né? E a gente vive muito a era do efeito manada. Ele é enorme, né? Ele é muito maior que antigamente. É muito rápido, né? Várias pessoas vão para a mesma direção, dependendo do post que ela vê. Esse negócio você falou, não, ganha muito rápido, né? Muito rápido. Então as pessoas já começaram a ver, poxa, cara, ganho imediato, porque ninguém quer ver um investimento com longo prazo. Sim. A gente comentou, né? As pessoas hoje é muito imediatismo. Hoje é imediatista. Então você viu o Bitcoin explodindo aí do nada, alavancando demais, as pessoas, eu tô perdendo, começa a ir pro Bitcoin migrar. Eu tenho um rapaz que a gente entrevistou aqui, conhecido no mercado financeiro, o Roxo. Conhece o Roxo? Ele não gosta de Bitcoin. Ele falou assim, cara, eu ia em muita palestra de Bitcoin, mas eu comecei a bater tanto em Bitcoin que fui expulso das palestras. Ele falou assim, cara, ele tava numa mesa assim, né, num auditório. Ele comentou, levanta a mão aí,
quem de vocês comprou Bitcoin nos últimos 6 meses? Todo mundo. Agora, continue com a mão levantada. Quem de vocês, nos últimos 6 meses, usou o Bitcoin? Todo mundo baixou a mão. Aí falou, tá vendo aí? Porque eu não gosto, porque é uma incerteza absurda. Ah, vai subir. Ah, tem muita. Tá, mas e aí? Quando vai subir? Quando? O que vai acontecer com o Bitcoin? Então ninguém sabe. Então é uma incerteza. Ele fala que o Bitcoin vai bater $200 mil. Ele fala que vai bater e depois vai despencar de vez. A gente tem. É difícil avaliar porque existe também a escassez, né? Que vai chegar cada vez mais são emitidos menos bitcoins, isso ajuda a dar uma sustentação, mas, cara, não dá para brincar, né? Assim, quem comprou um bitcoin em 2015 deve estar muito feliz, né? Agora ele vai sempre ficar com a dúvida: vendo É verdade. ou mantém? É verdade, é verdade. Eu tava Então, pensando nisso assim, esses hoje dias. é um ótimo negócio, mas dependendo do que pode acontecer, ou se vier uma outra tecnologia que supere, enfim, não sei. O cara que guardar mais um mês pode ter uma surpresa. Pode perder tudo. Então a gente não sabe para que lado o mundo vai. Eu vejo o Bitcoin como uma segurança para esses países igual a Venezuela, esses países emergentes, cara, para segurança de patrimônio. Moeda muito fraca, então eu vejo muito Bitcoin como segurança. O que eu acho interessante do Bitcoin, que talvez nenhum ativo no mercado financeiro te dê, é essa rapidez de negociação. Porque se a gente entrar numa guerra mundial amanhã, os bancos vão estar fechados, o sistema financeiro pode entrar em colapso, né? E você tem uma capacidade de negociação via Bitcoin, te dá uma válvula de escape para uma situação emergencial. Isso eu não tenho dúvida, né? Mas é aquilo que a gente está falando, a gente tem que entender para onde que o mundo está indo, né? Quantas empresas aí emitiram tokens, né? Os macacos, né? O Bored Ape. Nossa, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí eu... Né? Ou seja, NFT, eu acho que... NFT, você vê os times de futebol fazendo projetos, nenhum vingou. Nenhum. Por quê? Porque eles não têm utilidade, né? Você tem um token aqui, é muito legal. Olha aqui, ó, tem aqui o token assinado pelo Lewis Hamilton digital. Cara, você mostrou. Tá bom, legal, e aí? Entendeu? E o que eu vou fazer com isso? Né? Quantas pessoas estão interessadas? Então, assim, a gente tem que lembrar que o Bitcoin, assim como o mercado de arte, ou até o próprio mercado financeiro, ele vive de especulação. Enquanto você estiver achando compradores para aquilo, você vai ter a valorização. Na hora que todo mundo cair na real para determinado ativo, todo mundo sai fora. O investidor, ele é medroso por essência, é ou não é? Né? Verdade, é mesmo. Ele não tem aptidão para perder, né? Até por instinto, né? A gente tem que sobreviver, imagina. O Barça comentou uma vez, falou assim, todo mundo é corajoso. Até tomar o primeiro soco na cara, igual o Mike Tyson falava também. É verdade, né, cara? Eu costumo dizer também que achar R$10 na rua não é simétrico com perder R$10 na rua, né? Se você achar R$10 na rua, ou 100, ou 1.000, pode usar a grandeza que você quiser. Você vai ficar muito feliz se você achar. Agora, essa felicidade, ela não é simétrica à sua tristeza de perder R$1.000. É ou não é? Então, isso vem também das finanças comportamentais. Os valores em módulos são iguais, 10. 10, né? É verdade. Agora, compara o sentimento. Tá doido, cara. De perda é difícil, né, cara? É difícil, pô, perdi. É difícil. Como é que eu vou ganhar de novo? Tiraram alguma coisa de mim, né? Então, o Warren Buffett falava isso também, né? Ninguém quer ficar rico devagar. É uma construção, né, cara? E o Barça fala muito disso. Ele fala que, cara, você que é investidor, que tem medo de perder dinheiro, você é um especulador, você não é investidor. Ele falou que teve uma vez, não sei em que ano foi, cara, que o mercado virou e tava perdendo R$70 milhões, cara. 70 milhões. Aí o pessoal falou pra ele, não, mas você perdeu. Ele falou assim, não perdi não, eu não vendi. Não realizei. Né? Não perdi? Não perdi. Aí ele falou assim, mas se você perdesse? Ele falou assim, eu tô no jogo. É verdade? Cara, e eu vou te falar, isso é muito difícil hoje em dia, viu? As pessoas querem fazer isso, tá disposta a pagar o preço. Sim. Por isso que a gente fala o básico funciona, por conta disso. Porque as pessoas hoje não conseguem fazer nem o básico. Nem separar R$100 pra investir hoje, R$200, as pessoas não conseguem, cara.
Você vê hoje que as pessoas hoje investem mais no tigrinho do que na bolsa de valores. É um absurdo. 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 Como é que uma economia vai crescer Não tem como, dessa cara. forma? Conta não fecha, cara. Né? O dinheiro não fica no país, né? Não fica. É muito complicado. Mas tem um ponto também que eu acho legal falar, que é a linha do aprendizado, né? Que é a linha da vida. Hoje a gente já tem cabelos brancos, a gente consegue enxergar isso com certa tranquilidade. Realmente, quando a gente está ali, como na sua idade, a gente está na época de fazer acontecer. Então, a gente, além de poder assumir mais riscos, a gente acaba se expondo a outras situações que faz parte da vida, da história de cada um, né? Então, fazer a ressalva aqui de que, para mim, aos 50 anos de idade, é mais fácil fazer essa análise, né? Eu peguei uma fase ruim do Brasil, mas muito privilegiada para poder aprender, né? Porque eu nasci nos anos 70, eu fui criança, vamos dizer assim, com um pouco mais de saber quem eu era a partir dos anos 80, onde a gente via a capa da Veja, aparecia a dívida externa com número 1 e 28 zeros. Né? Já era uma coisa assim chocante, de chegar num supermercado para comprar um extrato de tomate, você está pegando o extrato de tomate aqui, o cara já está remarcando do lado. Rapaz. Entendeu? E todo dia. Todo dia, não parava. Etiqueta em cima de etiqueta. O comportamento dos políticos, a gente vai aprender com o tempo, né? Quando a gente é jovem também, a gente é mais ideológico. Isso é verdade. A gente precisa também ter isso, né? Para poder ver o mundo, para poder ter sua opinião, viver experiências, isso faz parte. Mas você chega lá na frente e fala, cara, é o sossego que importa. Se eu soubesse disso antes, né? Tem até um livro muito legal, né? Que chama Se Eu Soubesse, né? Que é um livro que foi feito com vários gestores e CEOs de empresas, se eles pudessem retornar 25 anos, o que eles fariam diferente, né? Então, assim, a gente tem que considerar todos esses fatores, né? Do aprendizado, do desenvolvimento humano, da economia e toda a revolução que a internet causou, né? A minha geração é totalmente diferente da sua. Da nossa geração, verdade. Né? Uma geração, talvez a geração de vocês é muito mais capaz que a nossa, não tem dúvidas, né? Com acesso à informação. Muito mais rápido, né? Muito mais rápido, né? E aí tem um certo risco, né? De se decepcionar com aquilo que não acontece na velocidade que você espera, né? Isso acontece muito hoje com as pessoas mais jovens, porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, tendo sucesso nas redes sociais, que acabaram virando uma vitrine, né? E a gente fica lá cuidando da vida de todo mundo, e vendo os bem-sucedidos, às vezes muito mais bem-sucedidos em pouco tempo, né? E às vezes até por causa das apostas, por causa do tigrinho, né? Poxa, como é que você constrói um patrimônio tão rápido assim, né? Então, essa é a dificuldade da vida, né? A gente conseguir se adaptar ao que acontece para a gente a cada momento, né? Então, vai ter momentos que você vai fazer tudo certo, você vai fazer a sua parte, mas outros fatores não vão se alinhar para fazer acontecer. E nesse momento, a grande dificuldade é continuar fazendo aquilo que você vem fazendo, né? Aí vem aquela parábola do trigo, né? Do semeador, né? Semeador, isso é bíblico. E isso é verdade. Às vezes você está ali semeando um campo, né? Ou tomando algumas atitudes que você consegue imaginar onde você pode chegar, onde você quer chegar. Mas eu trabalhei muito tempo na área comercial, né? Eu sou um vendedor até hoje. Às vezes aquela semente que escapou da sua bolsa, que caiu ali do lado e que você nem prestou atenção, é aquela ali que vai dar certo. Verdade, cara. Né? Então eu percebo hoje que o meu encontro com a Valesca foi aquela semente que eu não vi, né? E que acabou por uma oportunidade acontecendo. O meu encontro com Tinga é mais uma semente, né? Eu estava plantando, mas não estava acontecendo durante alguns anos. Levei 5 anos para poder ter um cliente no futebol, né? Muitas portas fechadas, muitos nãos, né? Mas às vezes foi aquela sementinha que caiu, alguma coisa que você fez. Que você plantou. Que você plantou e que você nem percebeu. Cara, isso é verdade. É que muda todo o rumo na sua vida. Na sua história, né, cara? Isso é verdade mesmo.
Então, fazer o bem, né? Tratar bem as pessoas, se dedicar, buscar conhecimento, isso está no nosso controle, né, cara? E acho que é isso que a gente precisa fazer. Não, e eu acho que o segredo do sucesso é isso, cara. Quando chegar o trem, você tem que estar preparado Tá para subir. preparado, Como você se prepara? Estudando, adquirindo conhecer, conhecimento, vendo network, podcast, network. né? Cara, isso é espetacular. Network, igual a gente comentou em off aqui, nosso maior presente hoje no podcast, cara, nem é visualizações, seguidores inscritos no YouTube, não é, cara. É o network que a gente faz. É o network, cara. Para falar mais uma frase, né? Uma vez eu conheci uma pessoa muito bem sucedida em Campos dos Goitacás, interior do Rio de Janeiro. Sei. E ele virou para a gente na reunião e falou assim: é melhor andar à toa do que ficar à toa, né? E minha vida é muito isso, né? A partir do momento que eu me permiti circular, eu tive passagens assim impressionantes, né? De encontrar o Ricardo Teixeira numa festa Caramba. no interior do Rio de Janeiro, em Piraí, de encontrar o Joseph Blatter Que isso? em Londres, depois da final olímpica do futebol, de pegar um táxi da Barra para o aeroporto de Santos Dumont e o taxista me perguntar o que eu fazia, ele me falar que foi 20 anos motorista do Avelange, né? Aí você fica pensando, poxa, por que meu pontinho no Google Maps foi bater com o do cara? Verdade. Não tinha a menor, né? Poxa, aconteceu isso muito na minha vida, né? Pessoas que eu encontrei, às vezes, no shopping, Mas se for do andando, Tinga aí, do cara. Tinga, que eu conheci na rádio, né? Então, essa frase me marcou muito, porque quando você fica menos passivo e você começa a se expor um pouco mais, a buscar, a circular, né? As coisas começam a acontecer com maior, a chance de acontecer aumenta muito, estatisticamente aumenta muito. E tem vários encontros que eu tive assim na minha vida que foram porque eu circulei, né? E aí pude conhecer muita gente e graças a Deus poder hoje ajudar tantas pessoas e, né, ter uma equipe de funcionários muito dedicada. É um privilégio, cara. Não, cara, e vou te falar uma parada, isso é tão importante no network, tão importante, porque eu vi um exercício que o Thiago Nigro fez no Primo Cast. Ele tava entrevistando o Flávio Augusto. Ele falou assim, cara, olha a importância do network. A importância de você ter alguma pessoa que vai te ajudar na sua vida a você subir. Ele cartão isqueiro, não sei se você viu isso. Cartão isqueiro, dois isqueiros. Ele pegou um isqueiro, mergulhou no copo d'água. Aí ele mergulhou assim, aí tirou assim, todo encharcado, ele acendia, um acendia. O outro acendia. Aí encostou esse aqui perto do outro, acendeu os dois. Pra você ver, cara, quão importante é nós andarmos com pessoas que puxa a gente pra cima, que nossa autoestima, que nos ajude a percorrer, nos ajude, cara, com conselho, incentivando. Cara, isso é muito importante. O Mário, eu conheci o Mário numa empresa que a gente trabalhou. E, cara, o Mário foi uma pessoa, não, cara, você tem potencial, eu vou te ajudar, eu vou ajudar você a ser próspero. Foi me puxando, cara, me puxando, me puxando, me puxando. E hoje, cara, a gente tá voando junto. Então, o quão importante é a gente ter sócio, ter pessoas que nos apoiam, que Sim. nos incentiva. Que, cara, é igual uma frase do Cristiano Ronaldo, ele falando pras pessoas, cara, eu não sou uma máquina. Eu tenho épocas minhas que eu não quero ir pra academia, eu não quero fazer dieta, que eu não, cara, eu vou estar desanimado. Mas são nessas horas que é preciso ter força de Verdade. vontade de você fazer acontecer, de você fazer as coisas. É essa hora que essa mente vai estar, não faz, não faz, não faz. Que você tem que fazer, cara. Você tem que fazer. Porque isso que determina a pessoa de sucesso, não, cara. É exatamente isso, a disciplina, né? A disciplina de, como o Bernardinho fala, né? É a ponte, né? Entre o O Abel sonho Ferreira fala muito disso também. que a disciplina é o caminho mais rápido, né? Para você atingir a maioria dos objetivos. Isso é verdade, cara. E é muito legal porque a gente encontra com pessoas que a gente não conhecia, igual conheci você hoje. Amanhã a gente vai conhecer uma pessoa nova. E Assim quando você como... estiver em Orlando, vai conhecer o Mário também. Vou fazer um podcast com você lá em Orlando legal, também. vamos fazer. E é isso que enriquece a nossa vida, né, cara? A gente não foi feito para estar distante das pessoas. A gente foi feito para se ajudar, né? E tem uma passagem da minha vida assim que me marcou muito também, que
uma pessoa que eu trabalhava com ela perdeu a esposa assassinada, Meu Deus do céu. né, no trânsito no Rio de Janeiro. E quando ele foi dar entrevistas, foi um caso que teve uma repercussão nacional muito grande na época, ele falou, a gente precisa se cuidar mutuamente. Cara, olha quanto que isso é importante, né? Então, assim, ajudar o outro, tudo bem, tem a competição, mas, poxa, colabora, compartilha, né? Isso é muito importante, cara. Tudo bem, a gente sabe que vai continuar tendo a competição, cada um tá brigando pelo seu, mas se você focar só nisso, não tem como você ser um cara feliz Não tem como, e as cara. coisas darem certo, né? Então, eu acho que o que faz a nossa vida diferente são as pessoas que você conhece, são as pessoas que você consegue ajudar. Às vezes você não vai acertar sempre, às vezes você pode, por algum erro, cometer ou se equivocar em relação a alguma coisa, mas isso é da vida, né? O importante é você erguer a cabeça, continuar fazendo com seu propósito, e é isso, cara, vai contribuindo, né? Foi isso que a gente aprendeu com Jesus Cristo, né? Ou seja, outro dia eu ouvi uma frase muito bacana também, né? Nasceu sem nada, não tinha nada, não tinha onde dormir, não tinha onde morar, e morreu sem nada, Forte, né, cara? né? Então, assim, até que ponto a ambição deve ser o norte da nossa vida, né? Até que ponto o material vai ser realmente a nossa realização, né? Quantos milionários são infelizes? Não é Oxi, verdade, demais, cara. Você vê né? pessoas se matando, pessoas Sozinhas, sozinhas, né? depressão. E vai acontecer com a gente a mesma coisa. Vai. Nós vamos morrer sem nada, porque tudo bem, você quer deixar um legado para os seus filhos, para os seus herdeiros, mas você mesmo Não leva a nada. não leva nada. Verdade, isso é forte, né, cara? É verdade. Parei pra refletir agora, foi assim, às vezes a gente erra em algumas coisas buscando coisas muito materiais e A acaba gente, deixando de lado a ambição, outras coisas mais importantes. sim. Isso pode ser perigoso Você também, né, perde o cara? sossego, né? E, enfim, perde a paz de espírito, né? E eu tive essa oportunidade de conviver, e convivo com todo tipo de pessoas, de famílias bem-sucedidas, de atletas bem-sucedidos, e eles têm problemas também, né? E você Não tem vê, vida perfeita, né? não tem, cara. Todo mundo vai ter os seus desafios, né? Vai ter a sua bagagem para poder carregar, baseada nas decisões que você tomou na vida também, né? Tudo isso vai enchendo a sua mochila e vai ficar fazendo a caminhada ficar mais simples ou mais difícil, né? Então a gente vai errar, né? Acho que o importante é a gente estar direcionado, fazer as coisas para o sentido do bem, né? Não ser desonesto, mas a gente vai errar, a gente vai fazer uma avaliação errada em algum momento, né? Isso é normal. Agora, você poder sair da sua casa e enfrentar qualquer pessoa de cabeça erguida, cara, isso é um valor No muito final do importante. dia, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, Você pode ser isso não rico, você pode ser tem. pobre, né? Mas você poder olhar as pessoas nos olhos, de cabeça erguida, é fundamental, cara. Porque um dia isso vai passar, né? A gente não sabe o dia que a gente vai partir daqui, nem sabe o que vai encontrar do outro lado, né? Só o dia que acontecer Isso é mesmo, verdade. né? Independente de crença e tal. Mas isso é verdade, né? Acredito que não tem Bitcoin, não deve ter dólar, né? Não tem mesmo trader, não Não tem. deve ter pregão. Acredito que não deve ter pregão do outro lado, né? Eu Não. acho, né? Mas nós vamos descobrir um dia. Mas, não, pra você, o que é sucesso, cara? Cara, eu já vi todos os tipos de sucesso, né? Assim, não, de outras pessoas, né? E eu acho que sucesso, cara, é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Eu acho que isso é o mais importante que a gente tem, cara. Pode parecer piegas, né? Enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho que quando você consegue conectar com as pessoas de uma forma que você tem uma relação honesta, respeituosa, eu acho que esse é o maior sucesso. Marcelo, a gente comenta muito aqui também no nosso podcast sobre prosperidade. Prosperidade ser um tripé na nossa vida, de algumas áreas. Eu acredito que
quando algumas áreas tá puxando, outras não, acaba perigoso. No meu caso, por exemplo, saúde. Preciso dar mais atenção na minha saúde, mais foco na minha saúde. Às vezes a gente dá muita atenção no trabalho, Para mim também. questão financeira, e às vezes esquece um pouco a parte espiritual, que isso é muito difícil. Pra você hoje, pra você atingir aí a sua prosperidade máxima na sua vida, tem alguma área que você precisa dar mais atenção do que outra? Tem algumas. A vida é um eterno aprendizado. Sim. Né? A gente vive, o meu trabalho ele é bastante estressante, porque a satisfação de muitas pessoas depende daquilo que a gente consegue realizar e proporcionar. Fala mais um pouquinho perto do microfone. Ah, É cortado de toda É, editar essa parte, é. tá? é que a cadeira. Ah, cara. Tá, mas vou. Tá. Mas você consegue ajustar isso depois? Você consegue. Tá, Ah, eu vou falar show. mais perto aqui. Bora. Um pouco dá pra cortar, que é gravado, né? Mas retomando, eu acho que tudo é um aprendizado. A gente vai errar, vai acertar, vai se desenvolver como pessoa. No meu caso, eu acho que realmente a dedicação é tão grande, as pessoas que confiam em mim, na nossa equipe, que a gente acaba deixando, sim, coisas em segundo plano, né? Então, tem a questão do peso, Eu tô né? pra isso, cara. É difícil, cara. É uma dificuldade, Dieta, né? nossa senhora, horrível. Exatamente. Eu falo assim, que se eu tivesse a disciplina para me alimentar semelhante a que eu tenho para trabalhar, Estaria magrinho hoje. estaria sarado, né? Mas a gente não é perfeito, Não é vai conseguir perfeito. às vezes fazer tudo bem, mas a questão da saúde eu acho que também é muito importante, né? Porque a gente precisa dela para poder realizar. Eu A acho nossa que esse é o ferramenta meu de maior trabalho desafio. também, né, cara? Nossa ferramenta, se a gente não tá bem de saúde, a gente não consegue produzir no trabalho. O corpo grita, né? O corpo grita, cara. E no meu Corpo caso grita. não é diferente. A gente tem um trabalho estressante, tem muitos momentos assim de cansaço, né? Viagens, muitas reuniões, enfim. E a gente tenta compensar isso, como eu te falei, buscando o melhor tratamento possível, buscando passar o conhecimento que você adquiriu, né? Eu acho que hoje é muito importante quando você vai tratar um cliente, um amigo, quem seja, você tentar confortar as pessoas, né? Porque elas estão ali com um problema, né? Eu quero ganhar mais, eu quero que meu dinheiro renda mais. Então, assim, sabe, assim, apaziguar um pouco mais essa ansiedade, né? Que eu acho que é o grande mal que a gente vive, né? Muito, muito. A gente é muito ansioso. Nossa, eu sou demais, tá doido. Então, Demais, eu demais. acho que administrar essa ansiedade, eu acho que é o grande segredo. Eu tenho uma desculpinha. Eu sou gordo porque eu sou muito ansioso. Né? Mas eu sou mesmo, cara. Isso eu tenho que trabalhar um pouco em mim porque eu sou muito ansioso, Na cara. verdade, a gente é gordo porque, infelizmente, a gente ocupa um pouco mais de espaço, né? A gente não tem culpa, pô. Né? A gente tem osso largo, né? Isso é verdade. Exatamente. Não, mas uma vez eu vi uma frase de um professor meu. Eu fiz um mastermind aqui em São Paulo, né? Bem bacana. Na Apoio Rio. Mastermind de Vinci na Apoio Rio. Fiz com o Walter Kaltenbach, meu professor. Ele falou assim, Well, tudo bem você hoje negligenciar um pouco a sua saúde, poxa, tá focado aqui nas suas empresas, no projeto, enfim. Mas, cara, uma coisa eu te garanto. Você vai cuidar por bem ou por mal. Assim, uma hora você vai cair, vai dar pressão alta, diabetes. Vai tomar um médico que vai falar pra você, ou você cuida ou você morre. Então, tente cuidar disso antes de que você queira cuidar por mal, porque você vai cuidar. É difícil. E é difícil, cara. É tem difícil, gente que tem uma vocação, né, pra ir pra academia. Nossa senhora, hoje mesmo eu comi uma feijoada na hora do almoço, meu amigo. Nossa, tomar aquela caipirinha, meu Deus. Eu costumo brincar que se alface fosse bom, engordava. Engordava, né? É verdade. Mas enfim, cara, eu acho que é isso que é a grande graça da vida, né? Você conseguir se aperfeiçoar, verdade. Né? Entender suas limitações, buscar corrigir o que é possível. Mas eu acho que, assim, continuo dizendo, eu acho que dar o tratamento justo, correto às pessoas, eu acho que é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Marcelo, a gente comentou bastante de livro aqui. Indica 5 livros aí pra galera que tá nos ouvindo. Nossa. Sobre investimento aí, sobre aprender a investir, educação financeira. Também para se desenvolver a mentalidade. Acho que isso é muito importante pro investidor também. Né? Uma mentalidade forte, mental forte, né? Então indica aí pras pessoas. 5 bacana
Que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo Eu embaixo pra galera eu ler. não vou recomendar O Investidor Inteligente, que Eita. todo mundo fala, porque é um livro, além de ser mais antigo, né, que é Aham. a origem do velho investing, mas é muito chato de ler, Aham. e então não vou recomendar. Mas tem um livro que eu gosto muito do Howard Marks, que é o mais importante para o investidor, Esse né? cara é bacana. Muito legal. Os livros que falam da vida do Warren Buffett, eu acho que ensinam bastante, né? Tem um outro livro que para mim é a melhor biografia já lançada no esporte, que é a biografia do André Agassi, um tenista, né, que jogou nos anos 80 e ele fez muito sucesso no tênis porque ele não gostava do tênis, porque o pai obrigava ele a treinar. Caramba. Ele treinava com raiva, e com isso ele se tornou um grande jogador, extremamente habilidoso e uma trajetória de vida bastante conturbada. Enfim, hoje você olha para ele e fala, não acredito que esse cara teve essa trajetória. Eu acho que a biografia do Agassi é a melhor biografia de esportes que eu já li, né? Teve um livro que também é muito chato de ler, é um pouco antigo, mas são os 7 hábitos das pessoas eficazes, né? Os hábitos mais comuns. E ele fala muito sobre essa questão da ansiedade, de você dar a dimensão correta para a sua preocupação, né? Seu círculo de foco, círculo de preocupação. Muitas vezes o nosso círculo de foco é desse tamanhozinho e em volta o círculo de preocupação é gigante. E tem pessoas que mesmo convivendo com vários problemas, ela consegue fazer o círculo de foco ficar desse tamanho e o de preocupação Desse pequena tamanhozinho. faixa, né? Isso foi uma coisa que marcou bastante também. Eu acho que são esses, acho que os livros, assim, são livros um pouco, eu tô meio antiquado aqui nas indicações, Não, né? que isso, cara. Mas Vou deixar aqui na descrição embaixo, hein, rapaziada. o de Germe, Armas e Aço, né? Do Jim Diamond, que é um livro que conta a história da humanidade, né? Como que a unidade, os germes, o aço e as armas moldaram a história da humanidade. É um livro sensacional, né? E um outro que eu lembrei aqui agora, que é o Prisioneiros da Geografia, que é um livro também do Tim Marshall, que é um jornalista, Sei. que ele começou a se perguntar por que determinadas nações eram mais desenvolvidas que as outras, e aí ele vai para o aspecto da geografia. Aquilo que a gente falou, da geografia privilegiada dos Estados Unidos, da geografia não tão privilegiada do México, por exemplo, da nossa geografia, da Austrália. Então ele faz uma análise de cada continente e mostra quais são os potenciais e por que a geografia, né, o relevo, os rios, fizeram aquela nação ter mais dificuldade ou mais facilidade para se desenvolver. Aí você consegue entender também uma série de contextos, né? A briga que a gente tem hoje no Oceano Ártico, né? Talvez seja a região do planeta assim, que está sendo, a gente não está vendo, mas que tem uma grande competição entre Noruega, Canadá, Estados Unidos, Rússia, né? Porque esse caminho ele é muito importante para esses países, né? Dominar essa região. Então tem muita tecnologia ali, tem muita estratégia militar envolvida ali, numa região que a gente nem olha, né? Então, navios quebra-gelo cada vez maiores, cada vez mais potentes, velocidade para poder fazer exportação Que legal, cara. pelo Ártico, né? Quer dizer, um lugar que a gente nem olha. Então, esse é um livro muito legal também. Que show. Cara, pra fechar, que podcast sensacional. Adorei sua participação, foi incrível. Obrigado. Vamos fazer bastante corte, teve bastante insight aqui pra galera começar a investir, né? Tem uma mentalidade forte também, foi muito bacana essa participação mesmo. Eu agradeço. Olha aqui, já sabe que você passa rápido, 9h20 já, ó. Ah, Passa duas muito horas. rápido. 2 horas. 2 horas. Cara, pra encerrar, naquela câmera eu quero que você deixe um recado pra galera forte, tá? Pra galera que quer começar a investir, ou tá passando por uma situação financeira ruim, tá bem forte naquela câmera ali. Pode bater, pode falar ficar, o que quiser. subir na mesa. Bom, acho que baseado na minha história, eu acho que o que a gente precisa fazer é manter a guarda sempre alta, fazer um trabalho honesto, seguir as nossas convicções aí dentro daquilo que a gente acredita. Muita coisa leva tempo para ser construída. Dificuldades financeiras fazem parte da vida, mas a gente só corrige isso com a disciplina e com melhoria de renda.
Então, para que isso aconteça, a gente precisa estudar mais, a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa conhecer mais pessoas. Ai, quase uma tragédia aqui. E é isso. Eu acho que nada substitui o trabalho. Quando eu me formei, há 27 anos atrás, na universidade, eu tive uma palestra e uma coisa ficou na minha cabeça. Do palestrante, era um engenheiro bem-sucedido, e ele falava: trabalhe, e trabalhe duro. E é isso que permeou minha carreira até hoje, né? Antes de reclamar, antes de ter muita euforia também nos momentos bons. Keep walking, né? Keep walking. Johnny Walker. Boa. Continue andando. Boa. É isso, cara. Incrível, incrível. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi incrível. Vamos fazer bastante corte. Foi muito, muito bom mesmo. Marcelão aí, top. Tem muita experiência para passar pra galera também. Prazer foi meu. Realmente, cara, que história bacana sua. Que empresa sensacional. Vocês vão voar muito ainda. E, galera, vamos deixar aqui embaixo na descrição o Instagram do Marcelão. Acompanhe lá. A empresa é Top Family Officer, né? Top.family Family Office, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também no YouTube. E também os vídeos que indicou para você começar a investir, para você mudar seu mindset, que isso é muito importante. Mais uma vez, cara, brigadão mesmo pela sua participação. Cara, eu espero você receber mais vezes. A gente vai receber você em Orlando também com meu sócio lá. Vai fazer um barulho bacana. Acho que eu pretendo ir pra lá final do ano, pra Orlando. Não sei se vai estar lá final do ano. Acho que não, mas... ou começo do ano que vem. Ou a gente marca de estar lá também, né? O Orlando aqui do lado também. Vambora. Cara, mais uma vez, brigadão. Galera, espero que vocês tenham gostado. Boa noite, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu!